A outra inauguração a gente investiu foi 14 mil reais e vendeu 682 mil. Esse aí foi pancada também, tá? A gente já entendeu como que funciona. A gente vai falar sobre isso também, sobre as estratégias, como que a gente faz. A gente vai se aprofundar um pouco mais, a Ana vai puxar aqui. Porque qual que é a raiz aí desse problema, Gabi? Dessa guerra de marketing com vendas? Do teu ponto de vista da clínica, exatamente. Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Com experiência, tá? Experiência dentro da clínica, inclusive como cliente Fox. Em 6 meses, a captadora nunca falou: Igor, o lead tá ruim. Igor, muda a estratégia. Igor, bota um criativo. Nunca. Eu falo, que estranho esse cliente. Aí realmente deu um start de pensar, o lead não é ruim, o lead não é desqualificado. Talvez a gente tenha que ser mais carnívoro mesmo. Tipo assim, atacar mesmo, sabe? Não esperar que ele caia pronto. Quando eu vou fazer o cliente oculto, tá lá, SDR não faz nada. Abordagem, gatilho, nada. Escassez, recontato, nada. Que é a maneira certa de se fazer uma abordagem. Falando de abordagem, e qual que é a maneira errada. Como fazer e como não fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo aí esse podcast, que hoje tá pesado, hein? Hoje a gente vai ensinar aí pra você como que você pode vender mais todos os dias na sua clínica, lotar a sua agenda, que é isso que todo dono de clínica quer. E nós, como especialistas em marketing para clínicas, vamos estar te passando aqui todo o beabá, o ouro realmente, de tudo que a gente vem aprendido nessa trajetória aí, cuidando de tantas clínicas aqui no Brasil. E ninguém melhor, ninguém menos do que o meu sócio e do que a Gabriela aqui, especialista comercial da Focus, para trazer todos esses fundamentos aí para vocês. Igor, cofundador da Focus, estrategista de marketing e vendas, e Gabriela, nossa especialista comercial, que foi de estagiária a gerente de clínica, passando por todas as áreas ali dentro da clínica, e todas elas teve muito sucesso, né, Gabi? Isso mesmo. Gabi passou pela área de captação, ali o SDR. Como SDR, ela fazia cerca de 15 agendamentos por dia. E na gerência, sua clínica batia as metas ali todo mês, vendendo cerca de 160 mil todo mês. E eu, cofundadora da Focus também, estrategista de marketing de alta performance para clínicas. Hoje também diretora operacional da Focus. Então, vamos embora começar. Vou deixar aí vocês falarem, se apresentarem também. Fala aí um pouquinho, Gabi, como que você chegou até hoje aqui como especialista comercial. Tantos clientes já atendidos, sendo treinados por você. Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Como falou Gabi. Eu sou a Gabi também, minha xará. Hoje eu atuo na Fox como especialista comercial, tá? Mas antes disso, né, eu atuava como gerente de uma unidade de uma clínica de estética. Na clínica, eu conheci eles, inclusive, quando eu ainda era estagiária da unidade, né? Eu era esteticista, tava me formando ainda no curso, né, de estética e cosmética. E aí conheci os meninos. Eu atuei dentro da clínica como estagiária durante um tempo, acabei performando muito bem e isso levou a minha contratação a esteticista. Durante o meu processo de esteticista, né, também performei muito bem dentro da unidade em relação a comercial, organização dentro dos processos da clínica. E aí, a sócia da unidade acabou me contratando como consultora comercial, que é um braço forte dentro de uma clínica de estética. Hoje, quem trabalha numa clínica de estética sabe que a consultora comercial é basicamente o pilar da unidade, né, em relação ao faturamento. E durante esse processo, né, de consultora comercial, eu fui atuar também como gerente da unidade, porque a gerente da época precisou tirar férias e eu acabei assumindo esse posto. Me saí tão bem que a gerente acabou saindo e eu acabei assumindo essa posição de gerente comercial da unidade. E durante esse processo, como gerente comercial, né, quem é de clínica, franqueado ou gerente, sabe que processo de contratação não é fácil. Durante esse processo, né, eu tinha muita briga com o marketing em relação à captação, né, e tipo, não tá dando certo, não tá agendando, não tá fluindo. E aí, durante esse processo, a minha captadora precisou sair da clínica para assumir outras responsabilidades. Eu fiquei absolutamente sem ninguém. E aí, eu assumi a captação também. Além de gerente comercial, acabei me tornando captadora da minha própria unidade. E foi durante esse processo como captadora que eu fazia uma média de 15 agendamentos por dia, com 70% de comparecimento. E os mesmos agendamentos que eu fazia, eu também fazia a avaliação, porque durante esse processo eu acabei ficando
também sem consultora. E assim, ainda tinha um resultado muito, muito bom mesmo, tá? Mas aí, muita determinação, foco que a gente tem que ter, principalmente na área de vendas, né? Eu costumo falar que a frustração tem que durar 5 segundos, porque a gente escuta muito não. Atende muito cliente que tem cada história de vida, principalmente nesse processo de clínica de estética, que era a minha área de emagrecimento, e a gente escuta cada coisa, e a gente não pode deixar se abalar por conta disso. E aí, acabei recebendo a proposta dos meninos, né, e hoje atuo como especialista Fox, e hoje atuo atendendo mais de 90 clínicas com os meninos. Essas clínicas a gente vai dando suporte comercial dentro de cada unidade, entendendo os gargalos do franqueado, para que a gente consiga melhorar a performance da SDR, da captadora, ou da Prime Digital, como queiram chamar, e até mesmo da consultora, porque tá tudo muito envolvido, né? Não adianta a gente conseguir agendar, comparecer, se a consultora não consegue converter. E aí nada adiantou todo o nosso trabalho do marketing por trás disso. Prazer, sou Gabi. Em 2023 a gente conheceu a Gabi, foi a primeira unidade que a gente prestou nosso serviço de tráfego pago, de copy, de marketing de performance. E aí, em 2023, quando a gente chegou lá na unidade da Gabi, né? Foi um contato que Ana fez com a Rosiele, certo? Que era uma conhecida de Ana, que foi assumir a gerência da unidade de Natal da Magras. E aí, ela contratou a gente, porque conhecia a Ana, via que a Ana dominava muito bem o assunto. E quando ela chegou lá, a agência de marketing não estava performando tão bem. E ela falou, vamos prestar serviço aqui pra gente. E aí foi quando a gente conheceu a Gabi. Gabi era estagiária. E aí, no primeiro mês que a gente começou lá, a gente investiu 2.600 e vendeu 56 mil reais, não é isso? Isso, até 60k a gente fez nesse mês. Foi, 60 mil reais. A gente vinha de meses bem difíceis. Tipo assim, a gente nunca nem tinha batido 100k. Eu lembro que ela tava desesperada, tava quase falindo, assim, fechando a gente tava clínica, vendendo 13 mil a 23 mil nessa época. Não, foi por isso que ela tava indo pra lá, né? Pra poder organizar, tentar dar uma alavancada. E mesmo com o tráfego na época que a gente tinha, a gente vendia 13 a 23 mil. A clínica, o faturamento total. Bom, aí chegou a Focus. Não devia dar nem pra pagar o custo. Chegou a Focus e, botou uns criativos agressivos lá. Nessa época eu e Ana já ajudava muita copy. Então a gente era muito agressivo. A gente chegou lá, meteu uns ganchos loucos lá. A gente foi lá, gravou criativo dentro da unidade e performou bastante. E aí eu falei pra Rose, né, que era a antiga gerente lá. Rose, você conseguiu esse resultado aí com o nosso suporte no trato. Tem como você indicar para outros franqueados também da Magras? Ela, sim, claro, aí existe um grupo lá dos franqueados, ela foi lá, divulgou o nosso serviço e começou a vir muitas clínicas pra gente prestar serviço. E aí a gente começou a pegar essas clínicas, só que era só eu e Ana. Então a gente deixou a desejar no início lá, em 2023, com relação a suporte, a subir as campanhas em tempo hábil, alguns criativos que a gente não conseguia fazer também, porque tinha que fazer a copy, jogar na edição, juntar e fazer todo Não tínhamos uma equipe ainda, uma Então estrutura. a gente deixou a desejar e acabou que meio que perdeu todos os clientes que a gente tinha ganhado ali com a indicação da Rose. Mas aí a gente ainda continuou com 2, 3 unidades, aí a gente foi contratando algumas pessoas. E aí, quando a gente pegou 2024, aí passou 2023 meio que patinando, né? Aí, quando foi 2024, a gente fechou com a unidade de Conselheiro Lafayette, que é do Daniel. Aí, meu irmão, ele investiu 3 mil reais e vendeu com nossos leads 100 mil reais. Foi um ROAS de 30. Ele nunca tinha tido esse resultado dentro da clínica dele, né? Lá em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. E aí eu pedi de novo pra ele, tem como tu indicar lá nos grupos dos franqueados. Aí ele foi indicou lá em 2024, só que a gente já tinha um creator, que era o Max, editando o vídeo. João Volume também já tava com a gente, que era um gestor de tráfego que ajudava a gente. E tava recém chegando uma outra pessoa também. E aí a gente conseguiu pegar essa demanda dele, porque a gente fechou assim de cara as 7 unidades, sabe? Aí foi quando a gente começou a ter mais resultados. E aí fechando com o cliente, e aí 2025, esse ano agora, de 2023 até 2025, a gente já atendeu mais de 130 unidades aí de clínica de estética, a grande maioria da Magras. A gente tem outras redes também que a gente atende, inclusive a gente em 2025 a gente começou a fazer lançamentos de inauguração, muita clínica inaugurando, e a gente pegou essas inaugurações. Então só para vocês terem uma noção aí do case de sucesso da gente, né? Porque quem tá falando aqui é quem realmente tem resultado, né? A gente tá inventando nada não, entendeu? A gente realmente é especialista no segmento de clínica de estética, principalmente em emagrecimento e em capilar, que é o que a gente mais tem
quantidade de clientes aqui dentro da nossa agência, beleza? Então, assim, o primeiro lançamento que a gente fez, a gente investiu, foi R$8.000 e vendeu 200 mil. Eu não posso falar o nome exatamente da clínica, porque o proprietário ele não gosta muito de que fale dos números deles, tá? Eu falei o de Conselheiro Lafayette aqui da Magras porque ele realmente ele autoriza, né? Inclusive em 2025 ele abriu uma outra clínica, né? Ele tem a Conselheiro de Lafayette, aí abriu São João del Rei, que é em Minas Gerais também. E aí a gente investiu lá R$2.000 no lançamento de inauguração e ele vendeu R$200.000. Então, assim... Tu sabe, né, que a gente voltou a fazer com vocês por conta desse resultado de conselheiro. Quando eu vi o post lá, tipo, 3 mil, vendeu 100k, aí a gente tinha desfeito o contrato, aí eu falei assim, chefe, vamos voltar com eles, porque eu acho que agora vai dar um boom muito maior aqui na clínica. Aí foi quando a gente voltou de volta a parceria em 2024. Deixa eu explicar, galera. Ela era a minha antiga cliente, entendeu? Eu prestava serviço para a unidade de Natal, ela era a gerente lá na época. E, não, quando a gente prestava serviço pra ela, ela era estagiária. Estagiária, isso. Né? E aí a gente encerrou com eles, né? Por motivo de que o lead tá ruim. E a gente vai entrar nesse assunto, calma, né? E aí, quando a gente entregou esse resultado de Conselheiro Lafayette, que eles investiram 3 mil e venderam 100 mil, aí ela falou, nossa senhora, não, ei, Igor, vamos lá, vamos tentar aqui novamente e tal. Aí ela fechou com a gente e a gente voltou a prestar serviço na unidade de Natal, certo? Isso. A rede da Magras tem mais de 200 unidades no Brasil todo. E a gente atende aí para hoje umas 70. Mas aí quando a gente... Nosso maior case de sucesso foi esse de São João del Rei, tá? Que é o mesmo dono de Conselheiro Lafayette. A gente vendeu... A gente não, né? Eles venderam 200 mil com nossa inauguração, com os leads que a gente gerou, investindo 2 mil. Então um ROAS aí de 100 vezes. É um ROAS absurdo. É algo que é universal, é padrão. Se contratar a Focus hoje, vai ter um ROAS de 100 vezes? Não vai, tá? A equipe comercial dele era muito afiada e meio que a sinergia lá foi muito boa. Agora sim, a gente tem muito case de sucesso. Qual foi o outro lançamento que deu muito certo em inauguração? A gente investiu R$10.000 e vendeu, foi 400 mil reais lá na região de Minas Gerais também. É porque eu não posso falar alguns números, entendeu? Fico meio... Mas assim, resultado teve demais. E aí a outra inauguração a gente investiu foi R$14.000 e vendeu 682 mil. Esse aí foi pancada também, tá? Então assim, resultado com lançamento e inauguração a gente domina muito. A gente já entendeu como que funciona. A gente vai falar sobre isso também, sobre as estratégias, como que a gente faz. A gente vai se aprofundar um pouco mais, a Ana vai puxar aqui, mas só para vocês entenderem o resultado que a gente tem aqui na Focus Digital. E aí a ideia foi trazer Gabi para nossa empresa, para Focus, né? Porque ela era minha cliente, ela não estava meio que encerrando o ciclo lá dentro da unidade dela. E eu falei, não, Gabi, vem trabalhar com a gente, porque tem muito cliente aqui que fala que o líder é ruim, que o líder é isso. E eu queria alguém que entendesse da parte comercial, skin the game, que viveu... que vive o mundo do cliente, né? Porque tem muita gente aí que fala, vou dar treinamento de vendas para clínica de estética, mas nunca teve clínica, nunca atendeu um lead, nunca fez uma consultoria, nunca fez nada dentro de clínica. Então, eu quis trazer uma pessoa que realmente viveu o mundo deles. E aí eu trouxe Gabi aceitou a proposta e hoje ela está na frente dos treinamentos aqui, treinamento comercial, principalmente. E agora a gente está desenvolvendo um novo produto também, né? Que é SDR, que é uma dor muito grande do nosso cliente. Todos os clientes têm essa dor de não ter um SDR, ou ter um SDR que não tem um perfil, ou ter um SDR que ela está desassistida, né? Ela não recebe treinamento. Então, a gente criou esse produto, a gente está iniciando agora, mas a gente vai oferecer esse produto também. Então, em breve, você, que é cliente Focus, você vai receber uma oferta aí para você que está sem SDR. A galera, nossa, quando a gente falar que a gente tem SDR hoje, o pessoal vai comemorar tanto, porque o pessoal realmente não tem... não sabe recrutar, às vezes não domina a captação também, não sabe treinar essa pessoa, aí fica sabe como meio... cobrar, como direcionar as mensagens que vai utilizar para o cliente, né? É uma dor muito forte que a gente tem sentido. Inclusive tem cliente que fecha com a gente, para de fazer a gestão de tráfego, porque tipo, não tá sem captadora. Quem que vai atender aqueles leads? Aí fica sem tráfego, sem captador, até conseguir contratar uma pessoa, porque também o processo de recrutação é difícil, gente. Dentro da clínica, só sabe quem tá dentro da clínica como é difícil contratar pessoas. Eu tô com 4 clientes, eu tô com um monte de cliente aqui que, Igor,
eu tô sem captadora, a gente vai precisar encerrar o serviço porque eu não tenho captadora. Aí quando eu arrumar um, a gente volta o serviço. Então, tá difícil, entendeu? O próprio Jonas, que tá passando por esse problema agora, lá em Praia Grande também, a Bruna, tem vários clientes que sofrem disso. Então, eu pensando nisso, não, eu preciso encontrar uma solução para resolver esse problema do meu cliente. Então, a gente tá desenvolvendo isso e vai dar muito certo. Isso, né? esse tem sido o ponto de virada pra gente estar colecionando tantos cases de sucesso agora. Porque a gente tá conseguindo unir o marketing, que a gente sabe fazer e domina muito bem, então a geração ali de potenciais clientes, com também a assessoria comercial. Porque a gente percebeu que é a maior dificuldade hoje que todas as clínicas têm, todo o negócio, na verdade, é conseguir realmente converter a demanda que recebe do marketing, porque a demanda existe. Mas como que se faz para converter? Nem todo mundo está preparado. Então, a Gabi entrou nesse ponto e é aí que vai fazer toda a diferença. Então, é o 80-20 do resultado e do que a gente vai tratar aqui hoje. São esses dois pilares. Um marketing bem estruturado e um comercial também. É por isso que tem tanta guerra entre marketing e comercial dentro de clínica. Justamente por isso. Porque, tipo assim, nem quem é comercial dentro da unidade entende do marketing, né? Porque não entende dos processos. E também o marketing acaba, tipo, não entendendo da vivência comercial de dentro de uma clínica, como funciona, como é os processos lá dentro. Total. E aí acaba esse embate. Tem E muito a gente cliente já que pode fala... começar falando disso, né? Essa guerra aí do marketing com as vendas. Do ponto de vista de vocês, porque qual que é a raiz aí desse problema, Gabi? Dessa guerra de marketing com vendas? Do teu ponto de vista da clínica, exatamente. Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Com experiência, tá? Experiência dentro da clínica, inclusive como cliente Fox. Eu não vou nem falar como quem trabalha com a Fox hoje, como cliente Fox. Quando acontecia, né, da gente estar com resultado ruim, querendo ou não, quem tá acima da gente tá lá com a pressão, né? Precisa bater meta, agendar, converter e tal. E aí, querendo ou não, acontece de realmente ter um lead com perfil que não é o que a gente busca pro nosso ticket médio. Quem é dono de clínica sabe que o ticket não pode ser R$600, tem que ser um ticket muito mais alto. Acontece de vir uns clientes sem perfis, né? Que a gente tem uma certa dificuldade em converter. Mas, entretanto, todavia, no meio daquela pressão toda, né? Que não tá agendando e tal, e a gente tem que arrumar um culpado. E aí a gente joga a bomba pro marketing. A gente vai falar, é problema no lead e é problema com a agência. Não sei o que a agência fez, mas cagou aqui. E vamos jogar lá o pepino pra eles. Inclusive com eles mesmos, né? Com a Fox. Quando a gente começou, era um boom. Tipo, a gente vendeu muito. Aí depois o resultado estacionou. E a gente não olhou pra dentro do nosso perfil comercial, pra dentro do nosso time. E a gente só falou assim, o problema é com eles. Foi com a agência, aí a gente não tá conseguindo agendar, não tá conseguindo comparecer, o lead tá ruim, tá desqualificado, vamos jogar a bomba pra eles. É mais fácil. E aí a gente joga a agência como ruim, né? Taxa como ruim. A agência não tá prestando, tá muito ruim e tal. E a agência também acaba jogando culpa no comercial, porque a gente também recebia muita culpa. E eu queria saber de vocês, por que vocês jogam a culpa no time comercial? Porque a minha parte eu fui bem sincera. Não, vê só, a Gabi vai falar, né, sobre a responsabilidade do marketing, certo? Mas assim, os meus clientes me conhecem muito bem, né? Eu sempre sou a favor do comercial que tem que converter, certo? Por quê? Eu e Gabi, a gente fez cliente oculto com todos os nossos clientes, não foi, Gabi? E aí, Foi. 95% dos clientes não fizeram o contato que deve ser feito. Então, erraram ali no tempo de resposta, na abordagem, em áudio que não manda. No recontato, então. Nossa, a gente falava com o cliente, passava uma semana, 2 semanas, ele nunca mais falava com a gente, quando a gente fazia o cliente oculto. Então, a gente viu que o maior problema estava no comercial e não no marketing, entendeu? Então, é mais fácil tu ajustar o teu comercial, e eu não culpo vocês, porque realmente a maioria dos franqueados, eles vieram de uma ilusão, né? De uma rede, muitas vezes. Não tô falando que é o caso da Magras, tá? Mas muitas vezes a rede, ela vende uma ilusão de que você vai ser milionário, que você vai colocar o dinheiro ali, vai aplicar e vai ter um faturamento com previsibilidade, e não é verdade, né? Você, quando entra numa franquia, você vai ter que trabalhar aí muito, você vai ter que aprender sobre gestão, liderança, cultura. Então, tudo isso você não aprende do dia para a noite. E muitos franqueados não têm esse nível de consciência nem essa capacidade de treinar a equipe comercial. Então é mais fácil ele culpar a agência, né? Dizer que o líder é ruim, que o líder não tem dinheiro, que o líder não tem potencial, que o líder é Bolsa Família, do que ele capacitar o time comercial, entendeu? Então eu acredito muito nisso. E tu, Ana? De fato, 90% dos problemas geralmente tá realmente no comercial. Mas por que é mais fácil culpar o comercial?
Porque tu acha que, tipo assim, logo Sim. quando a gente fala, né? Eu tô falando como cliente, tá, Magras? A gente falava assim, gente, tá ruim aqui o resultado e tal. Aí na mesma hora já respondia, o comercial de vocês que tá fraco, não sei o quê. Por que vocês acham que acontece isso com o marketing? Então, o que é que acontece? A maioria das agências, por ver que realmente existe um grande problema comercial na maioria dos negócios, se acomoda e acaba generalizando que toda falta de resultado vai ser um problema comercial. E na verdade não, porque o marketing também ele influencia muito no perfil de lead que a clínica vai estar recebendo. Então, para isso se tem que investigar as duas partes quando não há um resultado. Então é por isso que hoje aqui com a Gabi, como assessora comercial, a gente não foca somente em analisar o atendimento como uma maneira de culpar o comercial ou de identificar melhorias apenas do comercial, mas sim também de entender realmente qual que é o perfil daquele lead, o porquê que realmente ele não está comprando, porque acontece, às vezes é um lead que realmente não tem um nível de consciência, uma captadora que não está preparada para lidar com um lead com um nível de consciência mais baixo, e as expectativas ali não estão alinhadas. Ó, a gente vai tratar com um lead com um nível de consciência mais baixo ou com um nível de consciência mais alto. Às vezes falta muito esse alinhamento de expectativas entre a agência com o que a empresa espera. Muitas vezes eles estão esperando alguém que realmente já vai chegar mais interessado, com mais desejo. E se a gente não alinhar essas expectativas, vai só gerar frustração. Ela não... Só que aí eu também... Agora, a Gabi falou isso aí, né? Me abriu um sinal realmente aqui. Realmente, às vezes, a captadora, ela acha que, tipo assim... A captadora não. Vou botar a gestão da unidade e a captadora em conjunto, né? Quando contrata a agência de marketing, acha que aquele lead que clicou, tipo assim, caramba, esse lead aqui já vai pedir quase um Pix. Tipo assim, já quer comprar. Só que não é, a gente tem realmente... Eu tô falando com experiência na base de captadora que eu tive. A gente realmente tem um trabalho de desenvolver o cliente, né? Desenvolver o lead, gerar consciência, porque realmente tem leads com um nível de consciência mais baixo, a gente tem que elevar esse nível de consciência. E também a questão de gerar curiosidade, despertar interesse. A pessoa até tá interessada, mas às vezes a pessoa tá ali naquele momento de tipo, meu curioso, tipo, eu vou falar aqui só pra me ver como é que funciona. Mas se a captadora estiver ali em alta performance, ela consegue alinhar as expectativas dela com o lead e ter um resultado legal. Esse é meu ponto de vista, tá? Mas pode falar aí, amigo. Então, veja só. Antigamente, você rodava uma imagem lá, de uma plaquinha lá, perdi tantos quilos e gerava uma pancada, um caminhão de lead e dava muito certo. A gente dava, comparecia, vendia, era tudo muito lindo. Depois da pandemia, o mercado sofisticou muito. Então hoje é preciso colocar um rosto, fazer conteúdo, entender de copy, de posicionamento, de gancho, de storytelling. E os clientes não sabem disso. Então ele meio que contrata a agência. Aí ó, pronto, te paguei aqui 1.800 conto, 2.000, 2.200, 2.500, sei lá o valor que seja. E não mandar nenhum tipo de conteúdo personalizado. A gente tem que se virar nos 30 ali para poder montar um conteúdo que muitas vezes não se conecta muito bem com a região do cliente, né? Porque como é um negócio local e a gente atende o Brasil inteiro, muitos deles tem que ter prova social e o linguajar, o sotaque, tudo a cultura deles baseado na região deles, entendeu? Então a gente não recebe esse tipo de material, eles não entendem isso e tá tudo bem, né? Porque eles nunca aprenderam sobre isso. Isso. E vai da gente também, como a gente já fez muitas vezes, tá? A gente tem treinamento, praticamente todo mês a gente dá treinamento de marketing, de vendas para os nossos clientes, para poder levar o nível de consciência, para eles entenderem como se comunicar na rede social, no Instagram, como que eles têm que mandar os vídeos para a gente, tem que ter o lapela, tem que ter iluminação, tem que falar um bom gancho no início para poder começar um vídeo. Muitas deles gravam o vídeo lá, sem microfone, um ruído danado, iluminação baixa, começa, olá, tudo bem? Eu sou a biomédica aqui da unidade de fulano e tal, e hoje eu vou falar, cara, o cara que está assistindo o anúncio, ele já passou. Entendeu? Porque isso não gera conexão, não puxa a pessoa, não é uma isca boa, sabe? Do que você já começar com... Esse cliente aqui, o Josias, perdeu 40 quilos com o protocolo Magras. Entenda como que ele fez isso aqui dentro da clínica. Isso aqui já puxa a atenção do meu público-alvo, porque chama atenção, entendeu? Então são coisas assim, hackzinho que a gente tá tentando passar para eles. Mas é realmente um trabalho de formiguinha, né? Exatamente. Até o criativo é muito bom, acontece muito o criativo ser ótimo, realmente atrair a atenção da pessoa, mas a pessoa chega no WhatsApp e de repente aquele criativo não gerou o nível de credibilidade
que deveria gerar Sim. a ponto de fazer com que a pessoa realmente compareça na clínica. Sim. Então, sim, o criativo, a estratégia de marketing pode influenciar no nível de consciência do lead. Porque, por exemplo, você está assistindo aqui esse podcast nosso. Você provavelmente ou é um cliente ou alguém que vai estar muito mais próximo, conhece muito mais da Focus do que qualquer outra pessoa que simplesmente vê um anúncio só da gente, entende? Então, a pessoa tem que entender que se a gente quer um nível de consciência mais elevado do público, a gente vai ter que investir um pouco mais para estar aparecendo mais para as mesmas pessoas e com a estratégia diferente, como o Igor falou. Conteúdos mais humanizados, conteúdos diferentes, que vão gerar ali realmente mais credibilidade, mais atenção, mais engajamento, para que a pessoa realmente esteja mais pronta para comprar. A real é o seguinte, quanto mais carnívoro for a tua equipe comercial, menos tu vai depender do marketing. Boa. E quanto mais herbívoro for a tua equipe comercial, mais tu vai ficar dependendo do marketing. Pra aquecer lead, pra aquecer isso, pra aquecer aquilo. Mas quando tu tem uma galera faca na caveira no comercial, o lead que tu pingar ali no funil deles, eles vão converter. E eu vivenciei isso na prática. Eu peguei ali um franqueado que eu tinha fechado 3 unidades com ele do top 10 da Magas, o Júnior. Eu posso falar aqui porque esse daí não tem problema em falar não. O Júnior, ele tem unidade em Sumaré, Americana e Limeira. As unidades tá tudo top 10, pá, voando, 300 mil de faturamento, pá. Eu falei, ó, eu posso visitar a tua unidade? Eu quero entender como é que é a rotina de uma empresa, de uma clínica de emagrecimento da Magras de alta performance. Ele, não, pode vir aqui e tal. Inclusive, parabéns pela sua iniciativa, eu vim aqui e tal. Eu fui lá, gravei um monte de conteúdo criativo. Isso em outubro do ano passado. Até hoje tem criativo performando. Então, assim, fui lá e entendi. 6 meses que eu tava prestando serviço pro Júnior, em 6 meses a captadora nunca falou, Igor, o lead tá ruim. Igor, muda a estratégia. Igor, bota um criativo. Nunca. Eu falo, que estranho, esse cliente nunca fala comigo pra otimizar a campanha. E o resultado acontecendo. E 9 agendamentos por dia, 12. O diferencial, tu achava que era o que, amigo, lá? Eu achava que era mentalidade mesmo, mas eu queria ver na prática, entendeu? E quando eu fui lá, eu vi que a cultura nas unidades do Júnior era muito forte, entendeu? No primeiro dia que eu pisei o pé na clínica, já tava tendo um roleplay lá do Júnior, a Lorena, que é a mulher e sócia dele, né? Todas as captadoras das unidades e as consultoras. Uma tava fingindo ser lead, a outra fazendo o script e contando a objeção. Aí depois no final ela falava sobre os pontos de melhoria e sempre mentalidade de que não existe lead ruim ou não existe lead bom. O lead, se ele clicou no anúncio, ele tá clamando por ajuda. E aí essa era a mentalidade deles. Eu falei, cara, que incrível, velho. Então, assim... Mas isso dá um start no resultado. Porque antes, quando eu achava que o lead era ruim, tipo assim, eu até fazia o meu atendimento. Bom, sabe? Bom, vou botar bom. E aí, depois que deu um start na minha mente, porque quando eu peguei o WhatsApp, né, da SDR, da captadora, que você começa a ver um monte de, tipo, não fez recontato, não falou isso com o cliente. Porra, nessa situação poderia ter falado isso aqui. Caramba, a gente perdeu essa cliente por conta disso. Aí realmente deu um start de pensar, o lead não é ruim, o lead não é desqualificado. Talvez a gente tenha que ser mais carnívoro mesmo. Tipo assim, atacar mesmo, sabe? Não esperar que ele caia pronto. Tipo, eu entrei aqui e já vou comprar. Nunca. Por mais que eu falei esse trabalho aí de aquecimento, que a gente pode fazer pra elevar o nível de consciência, meus amigos, mas isso não quer dizer que vai chegar uma pessoa já querendo passar o cartão, já querendo pisar na sua clínica, não. Isso aí realmente é um trabalho do comercial que tem que fazer isso. Mas é muito mais fácil quando você gera bem esse desejo. Porque senão a sua captadora vai ter que ficar maluca ali, tentando... Amigo, e o diferencial da cabeça das meninas? Porque as captadoras, elas também estão acomodadas a dizer que o líder é ruim. Por que elas pensavam diferente lá, as meninas? Porque o Júnior pensava diferente. E ele meio que escoava isso pra gerente, a gerente passava pras meninas. Quando você conversava com a menina, era a mesma linguagem que você conversava com a Andresa, que era a gerente lá na época, e a mesma linguagem que você conversava com o Júnior. Era a mesma coisa. Ó, Igor, é o seguinte, é muito fácil. A minha linha de raciocínio, Igor, que ele me chama assim, Igor. Pra entregar o lead, volume de lead é responsabilidade de quem? Da agência. Então, a agência eu vou cobrar volume de lead, custo por lead barato, é isso que eu vou cobrar da agência. Volume de agendamento, eu vou cobrar da minha captadora, da minha SDR. Então, e o comparecimento também. Esses 2 indicadores eu vou cobrar ela. E o fechamento, quando a pessoa pisou o pé na clínica, eu vou cobrar minha consultora. Ela quer a responsabilidade de fechar com esse cliente. Não tem isso de a consultora falar também que o líder é ruim, que não tem dinheiro. Então, assim, eu cobro cada um no seu quadrado, entendeu? E muitos franqueados não têm essa mentalidade.
Acha que chegou lá na consultoria, a consultora não fechou. Ah, o problema é do marketing, ou a menina da captadora que agendou o lead que é ruim, que não tem poder de compra. Sendo que cada um tem que fazer a sua função. Então, inclusive, ele falou muito isso na call que a gente fez, tá? Eu fiz uma call com o Júnior, inclusive a gente tem o Focus Academy, que é uma plataforma educacional de performance, onde a gente convida todos os clientes top 10, que está faturando aí acima de 200 mil, para poder ensinar sobre captação, sobre gestão, cultura, vendas, vendas internas. E aí, se você é cliente Magras da gente, ou se você é franqueado da Magras, mas ainda não é nosso cliente, e está querendo ver essa call com o Júnior, para poder entender como que funciona o modelo mental dele, sobre gestão, liderança, fala aqui com a gente no Instagram. Fala comigo, manda lá um direct. Igor, vi através do podcast, eu quero a aula com o Júnior, o webinário que teve com ele. Eu vou te passar, foi 1 hora e pouco, ele e Lorena. Foi assim, estrondoso. Ele passou todo o passo a passo, todo o modelo mental dele. Então, se você quer aprender com quem fatura aí 300 mil por mês, quem tá no top 10, é só falar com o Júnior. Inclusive, um insight que ele deu nesse webinário que eu achei muito massa foi que ele quebrou a primeira unidade dele, né? Não sei se vocês sabem. E aí, na segunda unidade, ele faturava seus 100 mil reais. Ele falou, Igor, quando eu decidi que toda semana eu ia falar com alguém do top 10 para poder trocar energia, para poder entender ali como funciona, deu 4 meses eu tava no top 10. Então, assim, vai de quem tá lá embaixo ter a humildade de pegar a informação de quem tá lá em cima. E ele fez muito isso. Então, quando ele começou a fazer isso, deu 4 meses ele tava no top 10. Então, às vezes, acredito que o ego também mexe muito. Ah, já faço... Porque muitas vezes quando a gente vai falar com o cliente, né? Não, isso aí eu já faço, não sei o quê. Calma, garoto. Vai buscar informação com quem tá lá no top 10 que você vai ver que realmente não... Ou quando você vai acompanhar um processo de uma captadora, de uma consultora ou da vendas internas, você vê que não tá fazendo nada. Não, mas é verdade. Eu na prática hoje, né, dando treinamento... toda vida que eu vou falar alguma coisa pro franqueado, antes de fazer o cliente oculto, né? Aí o franqueado fala, isso a minha captadora já faz. A minha captadora já fala desse jeito, já aborda assim, aí eu, tá certo, então, né? Se você tá falando, quem sou eu pra dizer que não? Quando eu vou fazer o cliente oculto, né? E pasmem você, o cliente oculto eu não faço com o meu DDD, com o DDD, não faço. Eu faço com o DDD, assim, muito aleatório, justamente pra que não saibam que sou eu, com uma foto muito aleatória. Quando eu vou fazer o cliente oculto, tá lá, esse DR não faz nada. Abordagem, gatilho, nada. Escassez, recontato, nada. Aí quando eu vou falar pro franqueado, o franqueado fica até sem acreditar. Tipo, não acredito não. Você falou que ela tava fazendo. E aí a gente fica nesse embate. Que tá ruim, que o lead tá desqualificado. Hoje mesmo eu tive uma call com o franqueado que ele tava falando justamente isso, né? Que tava ruim o volume de agendamentos da captadora e ele queria entender e ele foi cobrar o marketing. E aí os meninos me passaram, né? Eu falei, não, deixa comigo, eu vou fazer um cliente oculto nessa unidade, só pra me dar uma avaliada. Quando eu fiz o cliente oculto, batata. Atendimento, assim, bem fraquinho. Aí eu passei pra ele, ele ficou até morto de vergonha na call, porque ele já tava, assim, bem armado. Aí quando eu apresentei o cliente oculto, ele, caramba, eu não acredito não. Tá aqui, tá ruim, né, o atendimento. Eu acho assim, eu nunca vi um cliente que tava performando muito abaixo da média, assim, tipo, poucos agendamentos, poucos comparecimentos. Quando eu vou ver o problema, nunca é no marketing, sempre é no comercial. Assim, nesses 3 anos que eu presto serviço pra clínica, né? Então, assim, por isso que eu já vou no comercial, sabe? Porque é tanto tempo já olhando em comercial, e nunca é marketing. Já vai no automático, né? Aí eu não, é comercial, tá, com certeza. Beleza, só que tem coisas que na clínica, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo da prática também que a gente viveu, tá? Aqui. Quando inicia o tráfego, assim que inicia, no primeiro mês, médio, mas tipo no segundo mês, dá aquele boom. Lá na clínica foi assim, tipo, vocês iniciaram, foi bom, caramba, foi melhor do que o resultado que a gente tava tendo. Depois foi um boom mais ainda. Aí depois da enfraquecida, o que tu acha que acontece nesse processo que dá essa enfraquecida? Vai, Ana. Tipo assim, o que acontece que dá esse... Não tô dizendo que o comercial não tá ruim, mas tipo, acontece, dá um boom, a gente contrata uma agência e dá aquele boom nas vendas, chega um resultado épico.
Então, muitas vezes é porque o criativo satura. A gente começa ali com os criativos novos e se não tiver consistência na produção de uma nova comunicação, de estar sempre estudando, avaliando o comportamento do público, do consumidor, porque muitas vezes a estratégia que você fez há um mês atrás já não é mais a que está funcionando. Por exemplo, agora, a gente está na era da inteligência artificial. O que mais tem são anúncios de inteligência artificial. Há poucos meses atrás, era maravilhoso os criativos com IA que a gente fazia, dava muito certo. Hoje em dia a gente já vê que não, a gente já tem que mudar a comunicação dos criativos já para trazer algo mais humanizado, algo mais numa pegada mais despretensiosa, sem cara de anúncio, como se fazia antes, como o Igor citou. Antigamente você lançava uma arte estática com a foto de uma plaquinha e já gerava um bom volume. Hoje em dia mais não. Tanto volume quanto qualidade assim, de pessoas interessadas. Então o que acontece é falta de consistência de materiais. Muitas vezes também uma acomodação ali da clínica, puxa, o resultado tá massa, e aí tanto a SDR quanto os donos da clínica e até mesmo as agências também podem acabar se acomodando. Caramba, o resultado tá muito massa lá, então vamos deixar de lado. E aí, vamos deixar de lado não, vamos deixar mantendo o que funciona. Que tá. Tipo assim, time que tá se ganhando não se mexe. Exatamente, sem estar produzindo coisa nova. Então a gente procura na Foco sempre estar equilibrando os materiais novos criativos com também produção, novos criativos com também os validados, né? Aquilo que já funciona. Porque em algum momento, sempre a gente vai precisar estar testando coisas novas, entendeu? Então, o diferencial é esse. E aí, a agência, ela tem que estar sempre elevando o nível de consciência dos clientes quanto a isso. Então, se você hoje tem uma agência que não capacita aí a tua equipe de como que vocês podem fazer para elevar a régua do marketing, porque é um trabalho em conjunto também o marketing, tá? Não acho que tu vai contratar uma agência e ela vai trazer os melhores leads aí para você e você vai conseguir bater suas metas, mesmo que você tenha uma equipe comercial maravilhosa. Não, você tem uma responsabilidade também quanto ao marketing, como o Igor falou. Então, mandar os materiais. Tem materiais, meus amigos, que vocês vão ter que produzir, entendeu? Não adianta ficar querendo terceirizar a produção de materiais para agência. Eu fazia muito isso, mas é porque, tipo assim, é tão corrido lá. Eu vou justificar agora isso aqui. É tão corrido dentro da clínica que aí a gente vai jogando, tipo assim. Inclusive, poucas vezes eu fiz criativo, eu só fazia criativo mesmo quando tava muito necessitado, que aconteceu já a situação lá na clínica, de tipo, ai, tá muito bombando, tá show, não vou fazer mais nada. Vou ficar aqui de boa, só rodando esse criativo aí, vamos só investir nesse criativo, aumentar a verba nele, que a gente aumentava, aumenta a verba nele, direciona mais pra ele. E realmente teve momentos que deu uma baixada, por isso que eu dei uma baixada. E aí, realmente, sempre que eu ia falar com os meninos falavam, ai, Gabi, produz esse conteúdo aqui, produz isso, faz dessa forma. E às vezes a gente realmente, por preguiça, na clínica, dentro da clínica, corrida e tal, você tá no lá aperreado, acaba terceirizando e jogando pro marketing, aí acaba ficando acomodado. Só que, de fato, né, o lead realmente define muito o criativo, o perfil. Eu vou dar um exemplo. Tinha criativo que rodava lá na clínica, eu posso falar o nome dos criativos aqui? Claro. Pode. Tinha criativo lá que, tipo, criou modelagem. Era um criativo antes, né, que bombava. Era top, o mais. Sempre que cai um lead daquele criativo, eu já sabia. Se eu agendar, vai comparecer e vai fechar, certeza, um ticket de 3K. 3K pra cima. Eu já sabia. Só que aí teve um tempo que depois parou. Tipo assim, vinha, mas não agendava, não conseguia comparecer. E eu, caramba, o que eu tô fazendo de errado? Será que a minha abordagem... Que também tem muito isso, tá? Você falou aí do criativo, mas também tem muito isso na abordagem. O lead é comportamental. Depois que eu entendi isso, aí melhorou. Porque às vezes eu ficava falando do mesmo jeito que eu tava falando mês passado, pro lead que entrou esse mês. E eu não conseguia me conectar com ele. Ou do mesmo jeito que eu falava com um lead, eu falava com o outro. E aí não conseguia me conectar. E eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Que não tá dando certo. Aí às vezes eu corria pra agência. Aí às vezes eu ficava, não, eu vou tentar aqui mudar. E mudava a estratégia de falar, a forma de abordar. E conseguia ter retorno. Mas muitas vezes eu mudava, fazia de tudo e ainda assim não conseguia. Aí os meninos falavam, Gabi, produz isso aqui, né? E faz dessa forma. E funcionava, de fato. Dava certo. Então, acho que isso justifica bastante, então. Tu sentia, amigo, isso no diferencial das clínicas que mais faturam? Tipo assim, de criativo, que faz diferença? Não. Os que mais vendem, as clínicas que mais performam, que estão no top 10, elas não estão preocupadas com o criativo que vai rodar. E sim, no comercial, o quão afiado ele tá. Qual o processo, se tá bem redondo, se tá fazendo recontato
Foi o que eu percebi, tá? Entendi. Mas assim, criativo é importante sim. Nessas unidades que você foi, o criativo não fez diferença? Tipo assim, digo o criativo fez diferença, por exemplo, usar um criativo com o rosto da pessoa que já trabalha lá, com a especialista. Porque também acontecia lá na clínica que a gente pegava as meninas, às vezes não gostavam de gravar, e a gente pegava e usava um criativo lá do sul, aqui em Natal. Que, tipo, não tinha nada a ver. Não, quando eu fui lá em Americana, na unidade do Júnior, eu gravei um monte de criativo lá. Que, inclusive, são os campeões, né? Pedro, Glauco e Renato, então. Aquele da menina mexendo na barriga é Camila, né? Da paciente. Então, são vários criativos humanizados que a gente gravou dentro da unidade e que performou muito. 8 meses depois, o criativo continuou performando, tá? Mas eu só fui lá uma vez, né? Não fui de novo. Porque lá em São Paulo, eu sou aqui de Recife. Então, meio que o pessoal não oxigena criativos novos, fica dependendo dos criativos da agência, sabe? Então, assim, mas também tudo bem, eles não sabem gravar. E a gente tá começando a levar a régua, né? A gente tá mandando roteiro, tá pedindo pra eles gravarem, já com vídeo de referência, com gancho, com tudo passo a passo, só pro cliente gravar e mandar pra gente. E aí já tá melhorando o resultado dos clientes, tá? Mas antigamente era bem difícil. É porque assim, ele não sabe o que é uma copy, ele não sabe o que é um criativo. Às vezes ele faz o vídeo, não sabe o que é CTA, que é o clique do botão abaixo, deixa meio solto. E também não sabe tipo, porque assim, são vários tipos de público em emagrecimento, né? Tem obesidade, tem menopausa, tem gordura localizada, Isso. tem a pessoa que quer emagrecer por causa do verão. Ele quer falar com todo mundo, às vezes. Ou ele quer falar só com um cliente só, tipo o caso dela. Só ficar em criomodelagem, gordura localizada, só isso. Aí o cara que quer emagrecer porque ele tá obeso e tá com um problema na saúde. E aquela mulher que quer emagrecer por conta do verão, ou por conta da menopausa, ou porque depois que foi mãe não conseguiu emagrecer de volta. São várias dores, vários públicos. Exatamente. Que a gente pode fazer criativo para cada tipo de público e a gente ampliar mais, atrair mais o público de emagrecimento, né? E aí, como que a gente já vê que isso muda tanto o resultado? Principalmente com questão de custo por lead. Custo por lead, hoje, pelo menos, né? Esses criativos que tanto funcionaram lá atrás, em algum momento eles vão parar de performar, como o Gabi falou. Deu muito bom criomodelagem, chegou um momento que o criativo que estava funcionando parou de funcionar. O custo por lead já vai lá para cima, diminui o volume. A clínica precisa manter um bom volume. Então, quando a gente faz criativos humanizados, o que a gente já percebeu, isso fazendo um estudo bem aprofundado e comparando o custo por lead de um criativo humanizado produzido pela própria clínica, em comparação com criativos produzidos por Igor de outro estado, por exemplo, ou criativos com inteligência artificial, o custo por lead é muito menor e chega a ser questão assim de metade do custo por lead. Metade. Quanto que isso não faz diferença? Um investimento de 10 mil, você recebe, um exemplo, 100 leads. Se tu investir metade e receber a mesma quantidade de leads, para você vai ser maravilhoso. Se tiver um bom aproveitamento desses leads, claro. Então, a gente já consegue perceber também, até mesmo, mais conversões desses criativos humanizados, porque realmente está conectando mais com o público, está gerando mais credibilidade. A pessoa que clica em um anúncio onde ela nem sabe o que é aquela clínica, nem sabe se é da região dela, ela clica em um anúncio onde não tem ninguém ali falando, por mais que tenha gerado um interesse, vai gerar objeções na cabeça dela que vai fazer com que a jornada dela até a decisão seja muito maior do que de alguém que realmente assistiu um criativo, já viu, conseguiu sentir confiança, viu que era algo ali da região dela. Isso é algo que faz toda a diferença, a gente se conectar com as pessoas da região, sabe? É um diferencial das clínicas. Que as clínicas que sabem se comunicar ali com uma autoridade dentro da região vão conseguir ter de vantagem, sabe? Porque vai ter várias outras soluções ali aparecendo pro cliente. Mas também não vai falar isso, aí o pessoal vai achar que só fazer criativo legal, humanizado, vai dar boom nas vendas, né? Aí vai isentar o comercial trabalho de novo. Conjunto. É um trabalho exatamente. em conjunto. Tipo assim, não adianta fazer um criativo humanizado aparecendo no teu rosto, lá falando com o cliente, um depoimento real de um cliente da unidade e tal, uma foto com plaquinha, etc, lá com o cliente, e o comercial não tiver bem ajustado e bem alinhado. Nada vai adiantar, porque quando cair o lead tá lá, aquecido, realmente, tá super aquecido, né, porque veio desse criativo, mas aí cai lá no WhatsApp. Se você não souber abordar, não souber conduzir, se você não souber gerar interesse, curiosidade, despertar nele o desejo de ir até a clínica, eu acredito que nada vai adiantar o criativo. Esse é meu ponto de vista comercial. Você vê com a responsabilidade hoje. em conjunto, Isso. não só da SDR, da agência de marketing, mas do próprio dono da clínica, de treinar, como o Igor falou, treinar, capacitar o time, implementar cultura. Muita gente vê várias SDRs, assim, insatisfeitas realmente de trabalhar no ambiente da clínica, insatisfeita com
não vê crescimento ali. Então, isso tudo vai interferir na forma que ela vai trabalhar. É porque, Então, como SDR, eu vou dar aqui um feedback. É um trabalho muito cansativo. Tipo assim, não é que é cansativo, você tá cansado porque você passou o dia no sol. Não, não é isso. É cansativo porque entrou lá 20 leads. Vamos dar um exemplo, que entrou 20 leads. Desses 20 leads, você foi e falou com os 20. Aí, digamos que você conseguiu resposta de 5 na hora, né? Os outros 15 não te respondeu. E aí você já fica, caramba, e agora? O que eu faço? 15 leads não me responde. Aí você vai lá e faz o follow-up, né? Faz o recontato nele. Aí ele não te responde. Você liga, não atende. Então, tipo assim, a SDR já vai ficar, tipo, não acredito. Aí vem a gerente da unidade. Vou me colocar como gerente. Quando eu tinha captador, era assim. Amiga, eu preciso de 8 agendamentos para hoje, para vir 4. Desses 4 eu consegui converter 2 num ticket de 3 mil para poder vender 6K de tráfego hoje. E aí? E não é uma cobrança, muitas das vezes, assim, amigável, né? Às vezes é uma cobrança mais incisiva, mais assertiva. E aí a captadora tá lá, só tomando bronca, né? E aí acaba saturando. Você vai entrando no automático, desmotiva. E é um trabalho que já desmotiva muito fácil por conta dessa questão da quantidade de pessoas que você fala e você vai recebendo não. Mas, em contrapartida, eu também acabei entendendo que isso vai muito da abordagem que você utiliza quando vai fazer o recontato. Também aprendi na prática, porque às vezes eu falava com o cliente e ficava lá no vazio. Eu, meu Deus, por que esse cliente tá no vazio? Eu ia lá no grupinho do marketing. Gente, o pessoal tá só me deixando no vazio, não sei o quê. E aí, às vezes, os meninos não entendiam como eu poderia falar com o meu público. Só que aí eu peguei e falei assim, realmente eu não tenho que estar cobrando o marketing de como eu vou falar com o meu público. Quem tem que entender sou eu que domino o assunto. Eu que faço a captação, eu que sou a gerente da clínica. E aí eu fui estudando mais sobre o perfil do lead, como me comunicar com ele, e fui entendendo quais mensagens utilizar para fazer o repique, para fazer o recontato, para o cliente me responder, para gerar interação novamente, porque às vezes para a interação do cliente com a gente, do nada, a gente tá lá interagindo. Do nada o cliente some. Inclusive, se você aí de casa, ó, tá querendo saber quais são as abordagens que mais convertem em engajamento ali do lead, quais áudios tem que mandar, quais os gatilhos mentais, se manda antes e depois, se não manda, se liga, como é que é feito o recontato, tudo isso, só você chamar a gente aí pode me chamar no Instagram ou WhatsApp, eu não sei se a gente vai colocar aí, provavelmente eu vou colocar aí também o meu contato. Você entra em contato com a gente, que a gente faz um diagnóstico, a Gabi vai fazer um cliente oculto dentro da sua unidade, vai ver se o problema está no comercial, que muitas vezes está, infelizmente, ou felizmente pra gente, né, que acaba vendendo esse treinamento pra você. E aí a gente vai te passar, ó, o que tá acontecendo é isso. A abordagem tá assim, tá assado, você vai precisar de um treinamento, ou às vezes o teu comercial tá muito bom, mas não tá recebendo lead. Aí o problema é na tua agência. Acontece. Aí tu contrata a agência da gente pra gente entregar lead, porque assim, a gente entrega lead em menos de 24 horas, porque a gente já tem criativo validado, que a gente já testou, já sabe que funciona. Então tu contratando a gente pluga lá, plug and play, né? Plugou, deu play e vai chegar um caminhão de leads aí na sua região. Mas pode ter certeza. Então, se você quer um diagnóstico personalizado, gratuito, tá? Não vou te cobrar nada para fazer esse diagnóstico, esse cliente oculto. Realmente é algo que só para a gente te mostrar o que é que tá passando, qual é a realidade da tua clínica. E aí depois a gente vai te dar um pitch. E aí, se fizer sentido para você, a gente avança e viabiliza o negócio, tá? Se não, tudo bem, a amizade continua. Mas já dá uma palhinha aí pra gente, Gabi. Me diz aí o que é que tu observou que é a maneira certa de se fazer uma abordagem, falando de abordagem, e qual que é a maneira errada. Como fazer e como não fazer. Assim, na experiência que tenho hoje, tá? No know-how que tenho hoje, a abordagem que mais conecta, que a gente mais tem resultado, é áudio. Por incrível que pareça. Imagina, tá? Vamos imaginar aqui um cenário de um cliente. E sempre que eu tô falando aqui, eu saio do cenário de treinadora, mentora, eu saio desse cenário e me coloco como cliente. Imagina, né? Tu tá lá interessado em comprar algo. E aí tu manda lá a mensagem, quero mais informações. Aí tu vai e recebe um textinho. Na hora do dia a dia, eu mesma, como consumidora, eu faço aqui só. Depois eu leio. Nem leio, nem abro a conversa mais, deixo lá. Aí, quando a pessoa manda um áudio, ninguém nem sabe o que é que tem nesse áudio, né? Já dá uma curiosidade, tipo... Por que essa mãe mandou esse áudio? E aí, quando você entra no áudio, tá lá. A pessoa teve o cuidado de clicar no teu nome, olhou teu nome e mandou.
olá, fulano, boa tarde, tudo bem? Eu sou fulana de tal, eu sou especialista aqui da clínica, né? E aí também se colocar como especialista já dá uma autoridade, tipo assim, você entende do negócio. Você entende, você é especialista de emagrecimento, então você entende sobre aquilo. Eu sou especialista, né? Seja muito bem-vindo. E me conta, hoje você deseja perder peso, eliminar a gordura localizada? Já força o cliente a responder. Tipo assim, o cliente gerou curiosidade no cliente para ouvir o teu áudio. Gera uma pergunta. O cliente vai se sentir lá interessado. E outra, acho que a entonação da voz, sorriso na voz, simpatia, um áudio agradável. Eu, como cliente, queria muito ser atendida com um áudio bem bacana, assim, ouvir um bom dia, um boa tarde, sabe? Bem animada. Às vezes o cliente, principalmente o nosso público de emagrecimento, e o público de capilar também, é um cliente que às vezes não demonstra, mas é um público com autoestima baixa, que é muito carente de atenção. Então, o mínimo que você der de atenção para esse pessoal, você consegue fisgar o cliente, sabe? E o que eu entendo que não é legal é esses textão, né? Que a galera manda, que eu pego demais. Textão lá, no primeiro contato do cliente. Aí eu já... Caramba, eu não acredito. O textão só falando sobre eles, né? Tipo, deixam só falando lá da clínica. Nós somos uma franquia de emagrecimento internacional, temos não sei quantas clínicas no Brasil e tudo mais, nanana. E aí nada do cliente, não é simpático, e aí já dá uma fachada no cliente. E também, né, eu vou dar até uma segunda aqui, vou entregar até mais. O que eu acho também, o que eu acho e tenho certeza é tempo de resposta. Que acontece muito, eu peguei muita unidade, que eu falei, tipo, 12 horas, foram me responder de 5 da tarde. Caramba, acabou. Nossa, esse deve ser o pior, hein? Esse aí, você pode ter até a abordagem perfeita, mas aí o tempo de resposta mata, porque ali, na hora que o cliente clicou, ele tá online, significa que ele tá online, né? Significa que ele tá interessado naquele momento, ele tá querendo aquilo, tá muito interessado e ele tá querendo falar. E aí, quando você responde, a probabilidade de você responder... Quando você responde o cliente em 5 minutos, a probabilidade dele continuar a interação contigo é muito maior do que um cliente que você deixa pra responder com 1 hora depois. Muito, muito. E as clínicas hoje pecam muito nisso. Sim, Pecam. Eu já cliquei em 2 anúncios pra fazer o seguro da minha moto. E aí, um respondeu rápido e o outro demorou ali, sabe? E aí o que me respondeu rápido, ele mandou áudio e tal, esclareceu todas as minhas dúvidas. E o outro, depois que respondeu, mandou um texto e tal, e até chegar a conversar com ele, mas me senti mais seguro com o que tava mandando áudio, tava gerando valor, tava gerando autoridade, segurança. Aí não, vou fechar com esse cara, porque esse cara aqui é brabo. Eu tava falando com o Gabi ontem, era sobre o serviço de iPhone, né? Nem sobre o nosso serviço, tá? Eu falei assim, Ana, eu queria comprar um iPhone. Se eu abrir aqui meu WhatsApp, tu vai ver que eu falei com um monte de gente de iPhone. Só que, tipo assim, nunca consigo fechar com ninguém. O pessoal, ou a galera demora a responder, ou a galera não me apresenta algo que eu quero. Por exemplo, eu tô indo na minha mente com um iPhone 14 e 15. Só que aí a galera faz aquele atendimento meia boca, tipo, é tanto. Aí vai ser link, qual a forma de pagamento? Pronto. Ninguém perguntou se é para uso pessoal, se é para uso pessoal e trabalho. Vai dar um iPhone de entrada. Se é só para trabalho, o que eu quero se eu vou dar um iPhone de entrada. Ninguém fez um atendimento assim a mais, sabe? E aí eu fui me pedir de fechar com essa galera. Eu peguei e disse, então depois eu olho isso. Ninguém Fica conseguiu... até com medo, né? Tipo, vai que eu compro, dá problema e o atendimento não vai... Exatamente, sabe? porque tipo assim, o atendimento não foi legal. Aí eu ia comprar um iPhone semi-novo. Aí eu já fiquei tipo, seu atendimento tá assim pra vender... Se der um problema aqui nesse iPhone que é semi-novo, acabou comigo. Não vou nada comprar agora, vou segurar e vou ver se eu compro um lacrado normal. Mas o atendimento faz toda a diferença. E olha que eu tava super interessada. Na hora que eu falei, se eu tivesse sido um atendimento legal, eu já tinha feito o Pix, já tinha ido lá buscar, testar, ia repassar o meu pra outra pessoa. Tava tudo tranquilo. Mas como eu não me senti segura em relação ao atendimento, aí eu acabei não fechando. Eu sinto que esse é um dos principais erros em vendas. É você já querer empurrar a sua solução no outro sem entender qual que é a necessidade dele ali. Por exemplo, essas perguntas que tu falou que seria tão importante se eles tivessem feito pra tu ia ter se sentido muito mais confiante em comprar com eles. Porque, caramba, eles entendem que eu vou precisar desse celular pra trabalhar ou pra estudar. Então, eles vão me oferecer algo que vai ser bom pra mim. Dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso, sabe? Sim, dentro do que vai ser exatamente. bom pro meu dia a dia. Porque, por exemplo, hoje meu celular é pra trabalho e uso pessoal. Então, assim, será que eu tô indo na escolha certa? Será que, de fato, um iPhone 14 e um 15 vai realmente, dentro das minhas expectativas, vai suprir o que eu quero? E aí, ninguém perguntou. Eu também falei, o atendimento não tá legal, não. Quer só Pix, link. Quer que eu mande o link? O pessoal pula a etapa mais importante, que é a conexão, que a gente tanto fala, né? Sem conexão, sem comprometimento.
Como é que a pessoa vai comparecer na clínica ou pagar alguma coisa pra Quando a você? gente tá conectado com o lead, a taxa de comparecimento é muito maior. Inclusive, né, eu avaliando hoje uma pessoa que eu tô dando treinamento, tá? Um SDR, um franqueado. Aí eu tava avaliando o atendimento. E aí ele falou, Gabi, aumentei muito a minha taxa de agendamento, mas o meu comparecimento deu uma caída. Eu falei, manda aí uns prints, uns vídeos pra eu poder avaliar o teu atendimento, que aí eu vou conseguir identificar aonde a gente pode ajustar. A gente não tá falando de erros, tá, galera? A gente tá falando de ajustes, né? Me passa aí pra mim poder fazer os ajustes. E aí, quando eu comecei a ver o vídeo lá, os vídeos, os prints, aí eu, opa, cadê a conexão aqui, rapaz? Tu tá pulando pra etapa já da avaliação, tu quer a todo custo que esse lead agenda a avaliação. Não, se conecta com ele. Então, fulano, por que você tá buscando isso aqui? O que é importante pra você hoje? Qual a tua dificuldade? Vamos se conectar com o lead primeiro, pra depois a gente vender o que a gente quer pro cliente. Mas também vamos vender em cima da necessidade dele. E aí, cabe, no momento da conexão, quando a gente tá muito conectado, o lead acaba soltando várias coisas que é importante nesse momento, sabe? O porquê quer emagrecer, qual a dificuldade, né? Por que esse cliente precisa. E a gente vai vender exatamente o que ele tá buscando. A pessoa fala, olha, a minha dificuldade hoje de perder peso, né? É porque na minha alimentação. E aí você já sabe, opa, então eu vou atacar aqui nessa alimentação. Vou vender pra ele que com a gente ele vai conseguir o resultado, sem necessitar de fazer essas dietas mirabolantes, low carb, cetogênica, deixar de comer o que gosta. A gente tem que vender exatamente o que a pessoa quer, mas pra isso tem que perguntar e ser assertivo. Não adianta você querer estar arrastando a pessoa pra avaliação. Acredito que o problema é a escutativa, entendeu? Eles querem falar muito da clínica, mas não tá disposto a entender as necessidades do cliente, o motivo que ele tá querendo emagrecer, o porquê. Aí os clientes acabam, quando você vai fazendo essas perguntas, você vai saber 3 porquês, né? Que o Júnior fala muito isso. Você acaba sabendo, descobrindo o real motivo, né? É uma ansiedade, é uma compulsão alimentar. E aí, quando você agenda com ele e ele tenta desmarcar com você, você usa isso, né? Você puxa isso e traz para o reagendamento, né? E aí ele acaba que... Até na hora de agendar, amigo, de finalizar o agendamento. Tipo assim, a pessoa fala, ai, vou ver. Vai ver. Mas, amigo, deixa eu te falar. Você me falou que é uma questão de autoestima, que você não tá conseguindo se reconhecer, não tá conseguindo se olhar no espelho, não consegue usar a roupa que você gosta. Pra você, isso é negociável hoje? Porque pra mim, se eu tivesse no teu lado, eu não seria negociável. Se olhar no espelho, poder vestir a roupa que eu gosto, me sentir bem comigo mesmo, isso pra você é negociável? E a gente já usa a favor. O cliente, a gente já entrou aqui na mente do cliente que, tipo, não é negociável. Aí a pessoa fala, mas você tá usando isso contra ele. Não, pô, a gente tá ajudando ele a parar de procrastinar, tomar a decisão, emagrecer, ter mais qualidade de vida, disposição. Cara, total. Pelo amor de Deus. Estudos e artigos já mostram que, tipo assim, o sobrepeso, o excesso de peso, excesso de gordura localizada tá diretamente correlacionado a algumas doenças crônicas, hipertensão, Sim. diabetes. Então, por mais que a gente esteja utilizando isso ao nosso favor, não é contra o cliente. Pelo contrário, a gente tá ajudando esse cliente. Como o Igor falou, né? A gente tá ajudando ele a dar esse primeiro passo. Errado é você não se interessar pelo lead a ponto de fazer essas perguntas para entender se ele realmente precisa de você e qual vai ser a melhor forma de você conduzir ele para tomar essa decisão. Errado é isso, é você não buscar ajudar ele da melhor forma. Se você só quer vender, se você só quer que ele compareça à clínica a todo custo, o mais rápido possível, você não tá se colocando no lugar dele. E eu acredito que é isso que faz a diferença, você se colocar no lugar do cliente. Como vocês fizeram agora. Total. Aí o franqueado deve estar maluco agora mesmo. Achei que fosse só pra abrir uma clínica, ia contratar as pessoas, ela já ia fazer, seguir o processo lá. E eu ia ficar em casa aqui, de boa, ganhando meu dinheiro. E não, cara, tu vai ter que... Amigo, se tu fosse abrir uma clínica hoje, tu ia fazer o quê? Tipo assim, hoje vamos abrir aqui uma clínica hoje. No segmento que a gente já domina, né? Sim. Qual ia ser o diferencial? O que tu ia fazer? Nossa, assim, a minha noiva, ela é dona de clínica, né? Então ela tem uma unidade da Magras lá em Torres, no Rio Grande do Sul. E aí eu tô vendo na prática, assim, como que funciona, sabe? Eu uso tudo que eu acredito, que eu aprendi, essas experiências todinha na unidade dela. Claro que eu tenho uma agência também pra tocar e tal, e aí acabo que... Ó, isso aí eu já te passei, isso aí eu já te falei uma hora, viu? Vai lá e fala o que tem que ser feito. Mas na maior parte das vezes, quando ela não tá performando tão bem... que eu até comentei contigo, Gabi, a falta de seguir o processo ou de não dar
não dá suporte suficiente para a captadora, entendeu? Porque a captadora, como o Gabi falou, é um trabalho muito chato, repetitivo, desmotiva muito fácil, tem que ter uma gestão das emoções muito elevada e muitas pessoas, na maioria das vezes, não tem inteligência emocional. Muito difícil de você encontrar uma pessoa que tem inteligência emocional. Então acaba que quando você para de dar atenção para tua SDR, para tua captadora, a performance dela cai. Então a gente percebeu isso. Então tem que dar mais atenção para ela. Tem que entrar em call 1, 2, 3 vezes na semana para estar acompanhando, para estar ajudando, para estar motivando, para ela manter a performance, entendeu? Então eu percebi isso, mas assim, é sempre o problema assim, de vendas que eu tô falando. Existem outros problemas técnicos, né, com a rotina, o horário das meninas, que não pode fazer hora extra, não sei o quê. Eu acho que isso aí é de menos, porque eu acho que se a clínica estiver faturando, todos os outros problemas, meu filho, fica para trás. Agora imagina, a menina botou atestado, aí a clínica não tá vendendo, a captadora não tá agendando, aí a gente tem aí de fato a gente tem um problema. Eu acho que esses outros aí técnicos, eu acho que são irrisórios perto de não estar faturando. Sim. Tu não acha, não? Aí o que que tu faria hoje, então? Se você tivesse hoje uma clínica de estética hoje, você iria investir mais nessa questão da captadora? Com certeza, ia ter duas, né? Dependendo da quantidade de habitantes que tem ali na região. Eu sigo muito a metodologia do Júnior, né? O modelo mental dele. O que é que ele faz no começo do mês ali para bater meta, né? Ele fala, eu tenho que vender quanto com tráfego? Eu sei que internamente eu consigo vender 50 mil reais, certo? A minha meta é 300. Então eu preciso vender 250 mil de tráfego. Eu tenho duas captadoras, aí ele divide lá o orçamento para cada uma. Ele contrata duas agências. O que ele faz, né? Eu não faria essas duas agências, eu manteria uma agência até para reduzir o custo, né? E aí ele bota uma agência em cada captadora. E aí ele já sabe qual é meu ticket médio, X, né? Quantas vendas eu preciso fazer para poder... o meu ticket médio. A projeção. Aquela projeção que a gente faz muito. A projeção. Aí ele vai descobrir quantos comparecimentos ele precisa, quantos agendamentos, quantos leads, qual o custo do lead, e aí ele sabe quanto que ele tem que investir. Então ele tem muito claro isso. Aí beleza, eu vou cobrar agendamento e comparecimento da captadora. Quando a pessoa comparecer, eu vou cobrar da consultora. E os leads eu vou cobrar a agência de marketing. Pronto, é isso que eu faria, entendeu? Eu ia destrinchar a meta e... Tá, vamos falando disso aqui, tá? Inclusive vou botar até a Mari aqui como exemplo. Antes da Mari ser noiva, a tua noiva, né? Que ela não tinha tanto conhecimento, inclusive, sobre o tráfego. Sim. Tu sentia a diferença em relação ao que ela te cobrava como gestor de tráfego, né? Como empresa de tráfego. E hoje ela entendendo o que ela cobra. Porque assim, vou dar um exemplo também como experiência. Eu acho que depois que eu comecei a entender mais sobre o lead, comportamento criativo, eu acho que isso acabou... gerando uma noção maior do que eu poderia fazer dentro da minha clínica em relação ao comercial, que eu poderia fazer no marketing. Tu acha que faz diferença lidar hoje dentro das nossas unidades com pessoas que entendem também do nosso serviço, que é marketing digital? Com certeza. Como ela é minha noiva, eu dei uma atenção especial pra ela, né? Aí eu ensinei a ela, né? Tipo, copy, lançamento. Mas tipo antes, quando ela não entendia? Não, quando ela não entendia, ela meio que ficava sem entender, né? Perdida. Mas assim, ela tem uma mentalidade muito boa, assim, você fala, ela já pega e não é isso e já coloca isso como modelo mental, né? Diferente de alguns clientes que você fala, ele, não, mas o lead, ele fica rebatendo. Mas tem diferencial, não tem de lidar com uma pessoa que já entende, Nossa, que já tá ali. Total. Talvez seja isso que falta nas clínicas hoje, alguém que entenda também do marketing, até porque como é que você vai saber se a sua agência, a agência que você tá jogando a responsabilidade de algo tão importante ali na sua clínica tá fazendo um bom trabalho? Você não tem como saber. E é algo muito importante, então você precisa também ter uma noção, ou pelo menos ter alguém que tenha uma noção ali dentro da clínica, para vocês terem um trabalho mais assertivo. Então, falando assim de estratégias para a clínica performar mais, eu acredito que o comercial ele é a base e assim, para você potencializar isso, talvez hoje você já tenha um bom faturamento, mas você quer aumentar isso daí ou principalmente não quer ficar só refém de tráfego, que é o que a maioria tá, infelizmente, Total. hoje. Isso aí é algo que eu acredito que depois de um comercial não estruturado, é a pior coisa que você pode fazer na sua clínica hoje, é ficar dependente de tráfego pago. Entendeu? Porque dá um pau aí na meta, acabou. E acontece, entendeu? Acontece de a conta de anúncios dar um problema, você tem que trocar a conta chegar ali de fora. Acontece problemas assim, podem acontecer. A gente tá lidando com uma plataforma terceira.
Então você tem Que nem suporte dá, né? O Meta nem suporte dá. A gente Nem abre responde. Tá vendo Abre aí, lá ó. um chat e não responde. Eu vou dar aqui um exemplo. Exatamente. Eu peguei uma franqueada, né, pra iniciar treinamento. E aí, o maior problema dela era, de fato, o comercial. Ela realmente tinha uma questão do comercial. E aí, a gente foi ajustando o comercial e foi identificado que o volume de leads que estava chegando para ela era muito baixo. E a todo momento, a gente fazendo ajustes, ela ali, eu conversando com os meninos, né, da gestão de tráfego, falando com o Léo. Aí, falava com o João e tentava fazer uma coisa, fazia outra. Aí, eu falei, ó, vamos deixar lá o pessoal fazer o que eles têm que fazer, para ver se gera volume. E a gente vai sair da dependência do tráfego agora. Vou citar o nome dela aqui, Josi, São Francisco do Sul. Vamos sair dessa dependência do tráfego agora. Vamos pegar a tua captadora e vamos ensinar ela a captar cliente. Não tá caindo lead. Ela tá lá só sentada, fazendo só follow-up. Beleza, tá fazendo follow-up. Mas os clientes do follow-up não estão respondendo ali em tempo hábil. Então, vamos captar novos clientes? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar tudo que a gente tem ao nosso favor. A gente tem uma conta no Instagram. Vamos pegar os seguidores. E se estão seguindo ali a gente é porque quer consumir aquele serviço. Eu mesma hoje no meu Instagram, se você abrir aqui, vai encontrar coisas que eu consumo. Que eu quero consumir. Que eu já busquei um dia e me interesso por continuar vendo. Entendeu? Então eu peguei, vamos lá, vamos pegar os seguidores do Instagram e vamos mandar manualmente lá, ó. Mensagenzinha pros clientes. Fulano, uma mensagem bem estratégica, também não pode ser qualquer mensagem. Oi, me passa seu número, aí também é demais. Uma mensagem bem estratégica que gera interesse, manda lá no Instagram. Para mais informações, digita eu quero. Para resgatar o seu presente, digita eu quero. Aí a pessoa manda eu quero. Oi, fulano, então, boa tarde, tudo bom? Sou especialista fulana de tal. Me passa o teu contato para eu poder te explicar como você vai resgatar esse voucher aqui na clínica. Já pegou um número, já é um lead. Ai, Gabi, mas o tráfego? Deixa o tráfego lá no cantinho dele, né? Pra fazer os volumes. E vamos atrás de captar novos clientes. Pasmem você, a gente vendeu muito nesse mês. Com captação clínica, assim, inclusive, orgânica. Sério no mesmo. Capilar lá, que a menina falou. Olha, a gente tá fazendo social selling, que é essa estratégia de vendas, de prospecção através do Instagram, né? De entrar em contato com seguidores, com quem tá engajando ali. E tiveram, tipo assim, foi 35 mil de vendas no mês. Pô, 35 mil para zero valor investido ali é um baita de um resultado. O trabalho que teve foi ficar lá cansando o dedo. Às vezes a plataforma, né, do Instagram dá uma bloqueada temporária. E aí ela falou, ai, Gabi, coisa aqui o Instagram, porque não tá mandando mensagem. Fica lá assistindo uns storyzinhos, que às vezes a plataforma pensa que é robô. Fica lá assistindo uns stories. Do nada volta, manda a mensagem de novo. A gente conseguiu vender muito. Mas aí o pessoal tá tão refém hoje do tráfego. Nem para pra pensar. Não, Numa para não. estratégia Ela nova. mesma ficou. Tipo assim, a gente ajustou o processo comercial. E agora, o volume de leads. Eu falei, ó, a gente tá tentando lá, os gestores estão tentando, tá subindo criativo. Passei as copies pra ela, os criativos novos pra ela gravar. E a gente agora vai captar cliente. Vamos esperar. Porque também se der um bug aí na plataforma, passar 24 horas fora do ar, a captadora vai fazer nada. Não vai ter lead, não vai ter agendamento, não vai ter comparecimento, vai ter mais nada na clínica. Aí outra coisa que é falho demais, captação dentro da própria clínica. Dentro da experiência que eu tenho hoje, eu entendo que o lead mais aquecido não é o do tráfego. Não é. Todo Nunca mundo foi. pensa que tipo, ai, porque tá pagando o lead, ele tá quente. Que é o do tráfego, tá super quente. Não é. Nossa. Cliente que está satisfeito com o resultado vai indicar cliente que vai te comprar na hora. Quando você fala com o cliente, tipo assim, falei com Igor, né, um paciente meu de emagrecimento. Tá satisfeito com o resultado? Ô Igor, me passa por gentileza 3 contatos de pessoas que busquem É o perder melhor peso lead que tem. ou eliminar gordura localizada. Eu consigo te presentear aqui na clínica, né? Você já me passou nesses 3 contatos com uma sessão disso para você conhecer. E aqui a gente já vai com outra coisa. A gente oferece um serviço que o cliente não tem, para que a menina que atenda ele já venda esse novo serviço. Aqui a gente já trabalha dessa forma. Aí você faz esse serviço aqui para você conhecer, ver se você gosta. Me passa esses contatos, mas eu realmente preciso de pessoas que busquem emagrecer. Igor, prontamente, para ganhar essa sessão que ele quer conhecer, ele vai te mandar lá 3 contatinhos. Aí, ó, Igor, só reforçando, se esses clientes fecharem, você ganha mais uma semana de tratamento aqui conosco, R$500 de cashback. E aí o cliente já se interessa. Opa, sempre que eu ganhar alguma coisa aqui, eu vou indicar alguém. Já fica interessado em indicar. Quando você fala com um cliente desse para agendar, oi, fulano, tudo bom? Eu peguei o seu contato com fulaninho. Já agenda, já comparece e compra. Tu já viu aquele corte de Joel J, que ele fala, não, que chega uma galera pra mim e fala, não, que eu tenho uma estratégia que vai aumentar 30% a conversão, e falou, eu tenho uma de 70%. Aí chega outra pessoa, não, que eu vou aumentar uma de 50%, eu tenho uma de 70%. E a de 70% é justamente as indicações, entendeu? Mas, mano, a pessoa,
quando o cliente passa uma indicação para mim, realmente a taxa de conversão é 70 para cima, 70%. Agora vem um lead do tráfego, que cai ali, que tá ali navegando na internet. Aí viu lá um lançamento aqui, que é a Focus 5, eu cliquei. Pra esse cara converter, nossa. Não demora não, amigo. Meu Deus do céu. Vai ter que ter uns 10 pra poder marcar uma reunião com 5, pra 2 entrar e 1 fechar, entendeu? Aí quando tu pega um cliente que te indicou, tipo assim, cliente Nossa. indicou, olha, essa agência aqui é muito boa e tal. Fecha, não fecha não. É 70% pra cima. Tipo assim, e as empresas e as clínicas hoje falham muito em relação a isso. Tipo, as clínicas hoje, tipo, querem depender do tráfego e acabou. Querem investir lá 2.000 pau na agência e esperar que vai vender sem calar, sem fazer nenhum esforço. Sem ajuste comercial, sem outras formas de origens de venda, que eu chamo de origem de venda. Outra origem de venda não tem. Só quer ter a origem da venda do tráfego. Muitas das Sim. clínicas, nem cliente de base quer vender. Tá, vamos resumir aqui então o que a pessoa precisa fazer. Ela precisa desenvolver essa musculatura comercial do time, tá? Então se ela não... Ah, Igor, Com mas eu não certeza. sei, eu sou boa em consultoria, se o cliente pisar o pé na clínica eu vendo, mas para trazer ele na clínica eu agendo e não aparece, não comparece, o pessoal, a taxa de resposta é muito baixa. Se você tá enfrentando esse problema, aí tem Gabi, que vai te ajudar nisso, treinando a tua captadora e te treinando também, tá? Porque é muito interessante você aprender para poder passar para outras pessoas. Sim, com certeza. Eu até direciono o franqueado, quando eu tô fazendo esse treinamento com a SDR, pro franqueado acompanhar, sabe, esse processo, porque é importante que ele vai entender como é feito o trabalho. Não é que futuramente ele vai fazer isso, porque eu entendo que o franqueado tem outras demandas para fazer. Mas ele entendendo, ele consegue também ter uma noção do que a gente vai cobrar da SDR futuramente e do que ele vai cobrar da agência de tráfego dele, sabe? Hoje mesmo, durante uma call, que eu tava conversando com uma pessoa. Aí eu falei assim, olha, no processo de treinamento, né, a gente vai entender também quais criativos está tendo mais agendamento, quais... E aí ela foi e perguntou assim pra mim na hora, mas o que é que isso é relevante? Eu falei, é relevante que a tua captadora saiba informar pro gestor de tráfego qual criativo ela conseguiu agendar mais e qual criativo ela conseguiu comparecer. Porque aí a equipe de tráfego vai fazer o trabalho dela, que é fazer o quê? Direcionar melhor aquele criativo. Ah, então esse criativo tá dando boom, vamos aproveitar esse boom que tá dando agora momentâneo e vamos pegar a verba, direcionar apenas para ele, ou direcionar mais para ele, aumentar aqui, fazer ajustes aqui. Mas aí se a captadora não sabe. Se você é cliente da gente ou usar o CRM da Uno, a gente consegue fazer essa integração. O lead ele cai direto no teu CRM, já vai lá com o nome da campanha, o anúncio, e aí no final do mês você puxa ali o relatório de todas as vendas, e aí você vai ver de qual campanha veio aquelas vendas. Aí é só passar pro marketing, ó, foi esses criativos aqui que mais performaram, entendeu? Aí vai ficar muito melhor pra gente saber pra onde vai direcionar. Não, faz, pô, demais. Faz diferença total, porque aí você vai conseguir ter controle e até para o marketing conseguir otimizar, né? A maioria é algo que é um diferencial da Focus, porque a maioria das agências não consegue ter esse controle. Então otimiza ali no achismo, no que tiver com custo por lead mais baixo, vai estar focado ali o orçamento. Aqui não, a gente tá olhando para conversão. Qual foi o criativo que trouxe o perfil ideal de lead, né? Se tu pega aí para HD, é lead que só amurrinha o custo do lead lá embaixo. Mas também a captadora tem que ser faca na caveira. Também não vamos botar a falar mal do lead de Lipo HD, não, que eu consegui vender muito por Lipo HD, viu? Mas sim, aí tem que ser faca na caveira. É. Também tem que estar em, ó, ali. Realmente o custo por lead é muito baixo. Eu olhava, né, isso, tinha esse olhar de cuidar disso, mas também eu ficava afiadíssima. Quando eu via que era Lipo HD, eu já tinha que... Se eu era muito boa em um atendimento, naquele eu tinha que ser excelente para conseguir converter o cliente. O nível de consciência de um lead de Lipo HD, ele é muito baixo. Então você exige muito para que você convença, explique, direcione, tá, até agendar com esse cara. E dizem as captadoras, né? E o anúncio de emagrecimento é a pessoa que tem um nível de consciência um pouquinho mais elevado, entendeu? Porque é basicamente também outro assunto que eu tava conversando com a Ana ontem. Teve um tempo que eu tava querendo emagrecer. E eu já trabalhei em clínica, né? Eu já sei qual é o caminho pra emagrecer. Só que aí ontem eu tava falando. Aí eu fiquei pensando assim, né? Nesse tempo que eu tava precisando emagrecer e querendo, buscando isso. Aí eu fiquei, e agora? Eu vou pra uma clínica de estética, eu vou no nutrólogo, ou eu vou usar Monjaro, que tá liberado também nas clínicas de estética. O que é que eu vou fazer agora? Né? E aí o lead de emagrecimento, ele já tem essa consciência. Quando ele quer emagrecer, ele já sabe basicamente, assim, ele não vai botar em prática, porque tem toda a questão de postergar. Mas ele já sabe basicamente qual o caminho que ele vai seguir, que é ou uma clínica de estética, possivelmente uma bariátrica,
ou um nutrólogo para passar qualquer medicação para ele, ou até mesmo um acompanhamento nutricional por conta própria. Então, o lead de emagrecimento, ele já vem com essa consciência um pouco mais elevada. Não é que a gente também, porque o lead de emagrecimento não vai fazer um atendimento de alta performance. Tem que fazer. Aí que tem que fazer mesmo, que a gente consegue um resultado bem mais satisfatório. Mas o de Lipo HD realmente é com a consciência mais baixa. Mas eu conseguia converter ainda assim. Ó, então tá. Musculatura comercial tem que desenvolver, né? Tem que deixar a captadora afiada. Tem clínica que nem captadora tem. Aí já é um problema que a gente vai solucionar. A gente vai solucionar, mas não agora. Então vai lá, abre a vaga, seleciona a galera e contrata a pessoa que tem gestão das emoções, que vai ser difícil de tu encontrar, mas que dá pra encontrar. Ambiciosa, a pessoa tem que gostar de dinheiro, ela tem que ter um sonho, ela tem que usar a clínica como meio para poder alcançar o sonho dela. E ela tem que ter técnica. Muitas vezes essas pessoas nem técnica tem, nem precisa. A técnica a gente passa aqui. É desenvolvido. Isso aí é ok. Mas beleza, desenvolveu a musculatura de vendas, aí agora tem o marketing, né? Que é algo que eu vejo que falta muito nas clínicas. A gerente ou o franqueado que tá na frente da operação ali, ele às vezes é até bom de venda. Só que ele não é bom em marketing. Ele não sabe o que é copy. Aí ele, sobe esse criativo aqui, esse vídeo, suba. Aí eu olho, aí não tem um gancho bom, sabe? Rapaz, o custo do lead vai ficar caro porque não chama atenção. Não, mas vamos testar. Aí a gente sobe o custo do lead, 40, 50, 60 reais, entendeu? Então quando tu desenvolve a tua capacidade de entender o que é copy, o que é anúncio, o que é um CTA, aí tu começa a ter mais resultado, começa a entender o game. E se você não precisa virar um especialista de marketing, não. Mas se você tiver alguém que te direcione e te mostre, olha, isso aqui funciona, dá certo, replica, já acabou. É isso que a gente faz com os clientes da gente hoje. Eles não precisam ter todo o estudo que a gente, a bagagem que a gente tem para performar, não. Mas a gente vai passar para eles o que eles precisam ter é entender realmente a importância de um bom marketing na clínica. Sabe algo que é fácil e é aplicável, assim, que qualquer um pode fazer, é modelagem. Tipo assim, existe... Tu pega lá esse relatório que eu te falei, né, no CRM da Uno, puxou lá, vê quais os criativos que trouxe as vendas. Aí tu pega, abre o criativo. Isso. Pega os 5 primeiros segundos dele. Por que chamou tua atenção esse criativo? Aí você vai entender. Chamou atenção no início, ó. Aí deixa eu continuar aqui. Aí uma promessa, aí às vezes contorna uma objeção ali no criativo e tem um CTA. Então, se eu gravar um conteúdo parecido com esse, de forma mais humana, porque se esse, com imagem, banco de imagem, deu certo, imagine se eu gravar de forma humanizada. Então, é só você modelar o que já está funcionando, que você já vai ter resultado, entendeu? Não precisa ser expert nem nada do tipo. Eu vi muito moleque na época depois da pandemia ali, pegando ofertas validadas, que já estava no mercado, faturando 1 milhão, 2 milhões de reais. Pegava lá os criativos que estava rodando, que a empresa estava rodando, pegava a VSL ali, que é o vídeo de vendas, e modelava e lançava e fazia muita grana. Só em modelar, não precisa nem ser especialista. Inclusive, um dos cursos que a gente comprou na época para entender sobre copy, eles falavam muito sobre isso, sobre modelar ofertas já validadas já. Inclusive, foi assim que a gente começou, né? Exatamente. A gente pegou lá de magras como desafio. A gente deixa eu ver aqui anúncio de emagrecimento de algum lugar. Tudo bem que é difícil de encontrar também, né? E você saber qual que deu certo. Qual que deu certo. Enfim, mas como já tem a gente sempre manda para os clientes, esse aqui são os criativos validados. E aí a gente também já tá mandando tudo mastigado para o cliente, pô. O roteiro, como gravar, o gancho inicial, o vídeo de referência, só replicar ali, sem entender de nada, e você vai ter muito mais resultado na sua clínica, só em fazer isso. Exatamente. Então, musculatura de vendas, ok. Marketing de conteúdo, de anúncio, a gente tá falando de anúncio, tem um marketing também orgânico, que é aquele marketing que você faz story, aí tem o storytelling, tem prova social também, tem as objeções principais do teu cliente, tem que estar dentro dos stories, para você contornar essas objeções. E aí você colocar CTA, eu vejo que a Emagrecente é muito boa nisso, velho, de vender organicamente. Menino, meu irmão... ela não depende de tráfego. Eu vou falar aqui como experiência também, tá, gente? Eu não atuei só dentro da Magras, eu atuei dentro do Emagrecentro. Não depende apenas de tráfego. Inclusive, eles captam de várias formas. Jornal, você pensa que não tá lá o QR Code. Você clicar. É uma chamada deles e o QR Code para clicar. Blogueiro da cidade, eles pagam um blogueiro dentro do nicho dele. Agora, um blogueiro também que leve a sério, que a gente sabe que pra a gente pegar um blogueiro para emagrecimento, né? Tem que ser uma pessoa que leve a sério.
né? Aí pega um blogueiro dentro da cidade que leva a sério, que faz real e que ele não vai lá também sem intenção, né? Tipo assim, eu vou lá aqui só gravar de qualquer jeito e elas postam. Não, elas fazem assim uma coisa muito bem feita organicamente. De blogueiro, captação pelo QR Code. Você abre aqui o YouTube, tá lá eles. Do nada, a propaganda da Emagrecentro lá no YouTube. Aí você abre o Google, tá lá. Era isso que eu ia falar, porque pior do que você depender só de tráfego é você depender somente de uma plataforma de anúncio. Se você hoje tá anunciando só no Meta, tá só dependente do Meta, entenda que, como o Gabi falou, Emagrecentro, seu principal concorrente talvez, ou não, né? Então, os concorrentes, eles podem estar ali no Google, tá no YouTube. Aí ele assistiu um vídeo teu, muito massa, no Facebook, no Instagram ali. Entendeu que precisa emagrecer. Aí depois ele vai dar uma olhadinha no YouTube, quem vai estar lá é o teu concorrente. Aí tu perdeu aquele lead. Preparou ele pra concorrência, porque não tá anunciando em mais de um canal. Tem que entender que a gente tem que acompanhar toda a jornada do cliente. Inclusive, a gente tá anunciando no Google também, né? No TikTok, inclusive, também. A gente tá anunciando no Google e tem uma unidade que a gente gerou 5 leads. Tudo bem que o custo do lead foi um pouquinho caro, foi R$100, mas foi 5 leads e 2 compraram. E um agendou e os outros 2 que não responderam ainda. Então, assim, é uma baita de uma oportunidade também anunciada dentro do Google. Mas fechou quanto, amigo? Qual foi o ticket médio? Porque, tipo, R$100 pelo lead vale a pena. Então, fechou 5K em 2 taxa de conversão é bem maior. Então, assim, ó... menos desgastes, né? Muito pra consultora. Eu, como consultora, às vezes, tinha dia de atender 10 clientes, né? 10 clientes. E nem trabalhava ainda com a taxa de 50%. Eu ainda não tinha o entendimento de que, tipo, ia 10 clientes, eu tinha que fechar 5. Aí, a 10 clientes... fechava 2. Ó o desgaste. Se atender 10 pessoas, converter 2 pessoas. Aí você atende 5 pessoas, fecha 2. Tá aí, se eu tivesse uma clínica, eu já ia começar pelo Google, que é onde estão as pessoas com mais intenção de realmente comprar. O YouTube também é um público onde a gente consegue trabalhar com pessoas mais conscientes. Por quê, Ana? Porque a gente vai conseguir se comunicar com pessoas que estão pesquisando sobre emagrecimento. Sabe? Então, a gente tem que começar ali pelos canais onde a gente tende a ter um público mais quente. Como o Gabi falou aí, o público mais quente tá nas indicações. Tu tá fazendo indicação? Não. Então, tá. assim, tu tá, às vezes, se desgastando com o lead do tráfego, esquecendo de um lead que poderia exigir muito menos ali da tua equipe comercial, no sentido, assim, de energia mesmo. Ou seja, ao invés de ela tá passando 2 semanas para converter um único lead, ela poderia estar levando ali 1 dia, 2 dias e focando já em outros potenciais clientes. A Mária, o Cruzeiro, que é a unidade da Magra de Cruzeiro, que é do Daniel, a cidade de 70 mil habitantes, mesma coisa de Mária, 70 mil habitantes lá em Torres, né? Aí ela, Cruzeiro vendendo 200 mil, deixa eu perguntar o que é que ele tá fazendo. Ele falou, as meninas da parte técnica tem meta de vendas, de indicação. E aí, Mário olhou assim, realmente eu não tenho meta de vendas internas, não tenho meta de quantas indicações as meninas têm que me trazer. Então, realmente é algo que é um negócio tão simples, né? Que você aplica ali, colocando meta de indicação para cada menina da estética, você já bate a meta. Dentro de uma clínica de estética, digamos que a gente tem 3 especialistas até 4. Tá? É basicamente esse padrão que a gente trabalha hoje. Dentro das clínicas, conversando com todos os franqueados. E quando eu era gerente, era esse padrão. Imagina... se 4 meninas dessa te traz 10 indicações, 10 contatos. É de graça. Por semana. É por semana, porque isso aqui eu pedia pras meninas já porque eu era gerente, por dia. Por dia tu tem que me entregar 10 contatos na minha mesa. Aí, Gabi, não consigo. Consegue? Eu vou lá na prática, vou lá com o cliente deitado na maca e vou fazer só pra tu ver como é que eu faço. Tu vai fazer igual a partir de agora. Se a sua equipe técnica... vai dar energia. Inclusive, se a sua equipe técnica tá com essa dificuldade, fala com a gente no direct que eu vou te mostrar como você vai conseguir captar 10 contatos por dia sem R$1, só com a tua equipe técnica dentro do teu cliente de base. Por mais que elas falem que, mas os clientes não dão indicação, mas eles não gostam, é a forma que você pede. É isso que a Gabi vai te passar. A forma certa de pedir indicação. Tenho certeza que você vai conseguir vender aí no mínimo aí uns 40, 50 mil reais só com venda interna. Na clínica a gente vendia 60k de venda de base. Olha que doideira, olha que doideira. E vendíamos uma média de até 30k de clientes de indicação. Como eu falei, sem investimento nenhum. Imagina você vender 30k sem investimento nenhum, só com a colaboradora. Rúbia vende 70 mil reais. Olha que doido. Rúbia
é uma cliente da gente, lá da cidade de Birubá. Ela tem uma magra lá, cidade de 20 mil habitantes. Ela vende 70 mil todo mês, só com venda interna. Tem uma aula dela lá no Focus Academy. Você que é meu cliente, vai lá no Focus Academy, na nossa plataforma, que tem lá uma aula explicando passo a passo o que é que ela faz pra vender esses 70 mil reais, entendeu? E acaba que você acha que não paga, mas eu não paguei, veio de graça esse faturamento. Não veio de graça, que tu tá investindo em anúncio. Tu tá investindo em outras formas ali de captação, mas tu não tá pedindo indicação, poderia tirar muito mais aproveito do teu investimento se tu tivesse porque, pessoal, tu investe 5 mil em tráfego. Explorando mais. Aí tu investiu 5 mil em tráfego o mês passado, aí tu vendeu 100 mil. Pô, massa e tal, mas tu poderia ter vendido mais, porque esses clientes que tu vendeu os 100 mil, se tu pegasse 10, 15 indicações com cada um, tu ia poder vender muito 20% para ele, tu ia conseguir vender muito mais. Infinitamente, entendeu? Porque o cliente novo que já veio através da indicação vai indicar também, aí você já gera uma grande Lá na ali. clínica, a equipe técnica tinha nessa meta de indicação e a consultora também. A consultora estava fazendo a avaliação e aí em cima da anamnese, quem é franqueado Magras usa a anamnese. E acredito que outras clínicas de estética usam a anamnese também. A gente já colocava lá 5 indicações. Sim. A pessoa já estava fazendo lá a avaliação e já havia lá. Indique 5 pessoas e ganhe uma sessão de um procedimento agora. Aí a pessoa lá escrevia. Aí perguntava para a consultora, é realmente verdade isso aqui? Ganha mesmo? Quem é que não quer ganhar um procedimento estético? Aí é sim. Aí botava lá uns 5 pessoinhas e a gente pegava e entrava em contato depois. Gabi, todo mundo converte? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos trabalhar com a realidade. Mas são contatos que você tem ali na sua base aquecida para passar um robô passando uma mensagem automatizada em relação a alguma oferta, ou oferecer algum tratamento, ou agendar mesmo para avaliação, que era o que a gente fazia inicialmente, para conseguir levar para a clínica e converter. Aí aquele cliente que já veio do indicação já pode indicar mais outra pessoa, já pode recomprar dentro da clínica, a infinidade de possibilidades que a gente tem aí, que muitos franqueados não trabalham e não exploram dentro das suas clínicas. A minha expectativa hoje é realmente elevar o nível de consciência dos donos de clínica de estética, franqueados aí nesse segmento de clínica. Porque assim, o último lançamento que a gente fez, né, lá na unidade da Mari, inclusive, foi da M-Genetics. Aí ela vendeu, foi 20 mil reais ali em um dia. Em um dia, tal, a gente tem uma estratégia onde a gente dá um pico de vendas assim em poucos dias, sabe? E aí o pessoal veio, ela divulgou no grupo dos franqueados e alguns franqueados veio falar comigo, eu quero lançamento, quero lançamento, quero lançamento. Aí quando eu vou fazendo algumas perguntas, eu vejo que se eu fizer o lançamento lá, a pessoa não vai conseguir dar conta, porque ela tá com problema no comercial. Então é como se tivesse um balde furado, eu jogando água e vazando água. E aí eu fico, não, deixa eu fazer um cliente oculto primeiro. Aí eu, Gabi, faz um cliente oculto lá. Aí tá lá, o problema gigante. A menina não faz nem 3 agendamentos por dia e o cliente tá querendo fazer lançamento. Então cuidado, né? Olha para dentro de casa, organiza o feijão com arroz bem estruturado. Quando tiver bem estruturado, aí tá sim no seu momento de fazer lançamento, tá? Que aí é uma outra estratégia, mas aí precisa estar com essa musculatura comercial bem desenvolvida antes da gente fazer o lançamento. E eu também não vou vender por vender. Eu poderia muito bem, sim, vamos fazer o lançamento. Fazer o lançamento, cobrar do cliente. Um exemplo foi uma unidade que a gente atendeu recentemente. O cliente queria muito, muito, muito fazer o lançamento. Ele falou, inclusive, claramente pra mim e pra Igor, não, eu quero o lançamento. Aí a gente foi, aquele Ricardo, vamos fazer. Ele queria mesmo. Se a gente tivesse passado pra ele, tinha ganhado o dinheiro dele do lançamento. Aí Igor falou assim, Gabi, faz um cliente oculto, passa pra ele. Aí eu fiz o cliente oculto. Aí logo antes de eu iniciar o cliente oculto, ele já foi falando, Gabi, eu entendo que você fez o cliente oculto aqui, mas eu realmente quero o lançamento, porque eu preciso de mais volume de leads pra minha captadora. Meu amor, então você não tá precisando disso, você tá precisando de outra coisa. Tá precisando treinar a tua captadora pra quando fizer esse lançamento dar certo. Hoje deu certo com a Mari o lançamento, mas é porque a SDR dela tá muito bem treinada, muito bem estruturada, muito bem acompanhada. Tem ali a gestora da unidade, tem uma treinadora por trás desse trabalho dela comercialmente, para que o lançamento seja feito, gere lá a quantidade de leads, ela consiga comportar esses leads atendendo muito bem eles e agendando e fazendo com que eles compareçam. O resultado é excelente, fora da curva, por conta disso, tá? Não é descredibilizando só o lançamento. Não adianta nada gerar 30 mil leads se você não souber atender esses 30 mil leads. E o triste é que, assim, muito dessas unidades que vieram falar comigo sobre fazer lançamento, sobre isso, sobre aquilo, e depois de 1, 2 meses eu fazendo follow-up, ele não, Igor, a gente entregou.
a gente não tá mais, a gente quebrou e tal, e é muitos mesmo, tá? Então, assim, realmente, se você não voltar sua atenção, sua energia para desenvolver uma musculatura de vendas, e entender o que é marketing, modelar, fazer criativo, saber gerir, liderar as pessoas, implementar uma cultura dentro da sua clínica, o caminho é realmente a falência, infelizmente. E eu vejo muito. Logo no começo, quando a gente começou com esse projeto da Fox, né? Quando eu entrei na Fox, tem uma unidade, eu não vou citar aqui, Igor vai saber quem é. Ela até disse isso com a Fox depois, e que a gente até comentou, caramba, ela vai fechar agora, porque ela foi e falou que ia fechar. Ela falou bem clara comigo, né? Então, Gabi, eu tô tentando repassar. A clínica tá faturando 20 mil reais, tô tentando repassar. Eu fiz o cliente oculto lá, aí tinha uma necessidade muito grande na equipe comercial, sabe? A equipe comercial dela era muito fraca. Comercialmente, não tinha estrutura. E aí ela foi e falou pra mim, pro Igor, desfez a Fox, né? Disse que não ia fazer mais a gestão de tráfego, porque já ia iniciar o processo de fechar a unidade. Bronca, né? Demais. Se eu não quisesse a minha clínica fechada e quisesse faturar aí, né, muito. Se eu abrisse uma clínica hoje, eu iria investir muito em treinamento comercial, qualificar a minha equipe, colocar uma pessoa para gerir a minha unidade, se eu não... Porque a gente sabe que no início a gente é gestor da unidade, mas se eu não fosse gestor da minha unidade, colocar uma pessoa qualificada para gerir a minha unidade, sabe? Que entendesse dos processos, que não entendesse só, tipo, de cobrar, mas também de qualificar, treinar, de acompanhar um processo com um terceirizado, como a equipe de marketing, mas que entendesse o que vai cobrar deles e o que não vai cobrar, o que é responsabilidade deles, que faz muita diferença. Eu pude ver isso na prática quando eu comecei a ter entendimento sobre lead, que era comportamental, que tinha técnica, que exigia criativo. E aí eu comecei a mudar a forma até como eu cobrava os meninos. Quando eu ia falar com os meninos antes, né, que eu sempre terceirizava a culpa. Depois que eu tive esse entendimento, eu acabei tendo que cobrar o que era realmente de responsabilidade deles. E o que era minha responsabilidade eu assumia no final do mês, o meu faturamento. E era isso. Então, eu acho que hoje o diferencial que eu teria dentro da minha clínica seria esse. Colocar uma pessoa capacitada nesse aspecto. Que entende de marketing. Foi o que a gente fez também, né? Tipo, eu quero a pessoa... Porque assim, a gente fazia a gestão de tráfego. Aí vinha a lead. Entregava a lead pro cliente. Aí o cliente, o lead tá ruim. Eu, caramba, velho. Eu preciso de alguém que entenda de como atender esses leads para poder mostrar pro cliente como que se deve atender, aproveitar esses leads e também dar um treinamento para poder acompanhar e fazer o cliente realmente performar. Aí pronto, Gabi. Ela que entende, vou trazer ela e ela vai me ajudar nisso. É simples assim. Então, se você não domina aquele assunto, eu até dominava um pouco, mas eu queria alguém que the game, que viveu mas realmente. Eu ia dizer isso agora, mas aí, amigo, tu podia entender. Mas eu acho que a questão de você viver na prática é completamente diferente. É diferente de eu falar pra Ana hoje, ai, Ana, a qualidade do lead tá ruim. Ana vivencia na prática a gestão de tráfego por trás, orientando os meninos, visualizando uma otimização que pode ser feita e que não pode ser feita. Por exemplo, existe um cliente que eu digo, tem um perfil, ele tem perfil para comprar, né? A Ana até falou assim, Gabi, tu é uma graça. Porque eu falei assim, não, o cliente tá interessado em comprar, só que ele tava com o nome negativado, aí foge da alçada do tráfego. E eu tenho um entendimento claro sobre isso hoje. Tá lá, o cliente foi pra clínica, compareceu, até deu o CPF. Isso mostra pra mim que ele tá interessado em comprar, que ele deu o CPF pra mim poder lá simular o cartão dele. Deu negativado. E aí eu vou fazer, a minha musculatura comercial me permite ir na casa do cliente, porque eu vou tentar um outro CPF da mãe, do pai, do irmão, do tio, do namorado, do noivo. Mas a questão da musculatura comercial. E hoje, esse entendimento... Aí se eu falar pra Ana hoje, Ana, eu queria um criativo hoje que gerasse um perfil de lead de compra maior. Ana hoje vai entender, Gabi, então a gente vai aumentar o custo por lead, a gente vai ter que começar a trabalhar com esse criativo mais humanizado, vai ter que trabalhar dessa forma. E aí eu poderia aderir ou não, dentro do meu entendimento hoje, entendeu? E acho que Ana também, quando eu chegasse pra ela reclamando hoje, Ana, eu queria tanto um perfil de lead mais qualificado, o que eu poderia fazer? Acho que você teria uma sugestão, Ana, pra mim? Tipo assim... Primeiro entender que, não, como você falou, não existe uma configuração que a gente vai fazer ali que vai trazer esse perfil. Seria muito bom. Eu ia abrir uma clínica agora. Exatamente. Eu ia abrir uma clínica agora. É fácil demais desse jeito. Mas não existe essa possibilidade. Então, é uma estratégia onde a gente vai ter que exigir que a sua equipe esteja preparada para gravar mais conteúdos. Mas eu vou dar um exemplo pouco aqui. Mais também. Inclusive com a Fox. Eu tava vendo um vídeo, acho que foi no nosso Instagram, não sei se foi um cliente que compartilhou, que foi um case de sucesso, mas que também não foi esses criativos lá todo. Sim, exatamente. Mas aí o diferencial dele... Comercial também, exatamente. Mas eu falei aqui no começo que o diferencial do top 10 é o comercial e não o criativo. Deixei bem claro isso.
Então, resumindo aqui, né? A gente tem treinamentos, né, para a parte de captação, que é a tua SDR, que a Gabi ministra isso aí. Tem treinamento para a parte de estética também, que é a equipe técnica, que está com dificuldade em vender ali, pedir indicação, fazer vendas. Ela também dá treinamento para a equipe técnica. Ela foi esteticista, ela é formada nisso e vendia 60 mil reais todos os meses com vendas internas. Tem treinamento para gerência também, né? Muito franqueado compra a unidade, né? Não sabe gerir. Contrata uma gerente de confiança que não entende do negócio e a Gabi pode ensinar ela também a gerenciar essa clínica, tá? A gente tem lançamentos, onde a gente dá esse pico de vendas aí. A gente tem muito case de sucesso. Eu acho que já foi uns mais de 15 lançamentos que a gente fez de teaser partida, de protocolo novo, de criomodelagem, de inauguração de clínica. A gente tem muito resultado. Mas aí se você chegar pra mim querendo fazer lançamento e a Gabi fizer o cliente oculto e ver que você precisa melhorar no atendimento, aí a gente vai precisar fazer o atendimento, melhorar a musculatura comercial para depois falar de lançamento, tá? Então lançamento é só para cliente que já está um pouco mais avançado. Aí a gente também tem gestão de tráfego, que engloba o criativo, né? Então a gente produz os próprios criativos e também dá os roteiros para vocês gravarem lá, tudo bonitinho. Aqueles criativos que realmente tem de alta conversão, para a gente gerar o máximo de lead possível ali para o teu atendimento. Então a gente tem um ecossistema completo, tá? A gente tem os criativos, a gente entrega os leads, a gente tem o treinamento com a Gabi, tem os lançamentos e já a gente vai entregar também o SDR, tá? A gente tá com esse produto novo lançando aí, a gente também vai ofertar para você SDR. Ah, Igor, não tem um SDR, não tem captadora. A gente tem aqui, ó. O valor é XYZ, que a gente tá vendo quanto que vai cobrar ainda. Não é aquela SDR que vai ficar atendendo 3, 4 unidades de uma vez, ela vai ficar dedicada à tua unidade, tá? Que a gente só entra no negócio se for para rachar. Acompanhar também. Acompanhar, treinar. Vai ser treinada por Gabi. O maior déficit das clínicas é que, tipo assim, elas não acompanham as SDRs. Aí eu vou treinar elas, vou deixar elas em alta performance, comparecimento de 70%, o máximo de aproveitamento de leads de 40%, porque também não adianta volumizar muito lead lá e ela não tá tendo aproveitamento de 40%. Né? Então a gente vai fazer essa entrega para o cliente hoje. E ainda tem o Focus Academy, que é a nossa plataforma educacional, onde praticamente toda semana ou a cada 15 dias tá saindo novos treinamentos. A gente sempre chama convidados, clientes nossos que estão no top 10, faturando bastante, batendo meta. Clientes aí também, SDRs treinadas por Gabi, que estão em alta performance. Então, eles vêm, compartilham, abrem ali o jogo, todas as estratégias que estão utilizando. E também treinamento de marketing, que a gente está sempre ali elevando o nível de consciência, trazendo novas estratégias para que a gente possa performar como um todo, né? Deixando todos esses pilares aí inclusive, dia 5 de setembro, vou até me promover agora, dia 5 de setembro, Boa. A gente vai ter um treinamento específico para clínicas de estética, né? A gente voltou para magras, mas você que tem clínica de estética que busca por emagrecimento saudável, pode entrar também, tá? No link. Vai ser com uma captadora, que é a captadora que foi treinada por mim, a Amanda de Torres, que faz uma média de até 12 agendamentos por dia e consegue mais de 50% de comparecimento desses clientes. Boa! Esse produto da SDR a gente vai colocar uma meta assim, né? Mas eu penso assim, no mínimo 50 comparecimentos no mês, assim. Pra comparecer 25, né? Eu tenho que medir 2.500, vender 62 mil. 50 assim, comparecimento ainda é baixo, viu? Mas assim, no mínimo. Mas tem cliente que não tá falando 50 comparecimento, mas pra prometer, no mínimo. Sim, no mínimo, é baixo. No mínimo. Só que a gente fala é baixo, só que hoje eu pego as captadoras, quando eu vou fazer treinamento. Se eu pegar aqui o relatório, cada resultado que eu 30 é muito. 30 comparecimento, elas já acham que tá assim, no máximo. Elas já acham que, tipo, ultrapassaram, já estão expert, com 30 comparecimento dentro da unidade. E captadora, ela tem que ter um fixo, você que tem uma captadora aí, mas a variável por comparecimento, tá? Não é por agendamento e nem por fechamento. Vai agendar qualquer pessoa. Vai agendar qualquer pessoa. E converter depende da consultora. Depende da consultora. Ela já faz o trabalho dela de agendar e comparecer. O cliente compareceu dentro da unidade, acabou a responsabilidade dela para com ele. Exatamente. Às vezes que eu utilizo, né, em comum acordo, que é o quê? Quando o cliente não fecha, eu vou dar outra dica aqui, viu, gratuita. Quando o cliente não fecha com a consultora faz o follow-up, não teve muito resultado, aí eu direciono para minha captadora uma forma específica dela abordar esse cliente que não conseguiu iniciar o tratamento. Se você quiser saber qual é essa forma específica, chama a gente que a gente vai te passar. De graça, mas lá no direct. Então, entregando tudo. Entregamos tudo.
Vixe Maria! E Cliente foi só saiu o daqui, primeiro. ó. Mas assim, a gente vai trazer outros podcasts já entrando de forma mais aprofundada em cada pilar desse que a gente falou certeza. aqui hoje. A gente falou meio que no geral, assim, de todos Foi. os pilares, né? Mas aí depois a gente vai se aprofundar, vai pegar um podcast e falar só de captação. Aí eu vou destrinchar a cabeça dessa mulher aqui, ó, pra Eu, você pegar como todo o cliente ouro. clínica hoje de estética, se eu pegasse esse podcast, eu tava feita. Porque aqui a gente conseguiu, ó, esmiuçar tanta coisa. Sabe qual é o diferencial da clínica que não tá indo bem e ela começa a ter resultado rápido? Que eu percebi também quando contrata a gente, é colocar tudo em prática. Ela pega o foco, ela aprende tudo, ela coloca em prática e ela decola. E tem uns que tipo fica, não, mas isso aí não, aí não aplica. Fica meio resistente, já era, né? Fica patinando. Reticente assim, aí... Agora tem uns que é humilde e fala, não, vou aplicar isso aqui, aplica e dá resultado e começa a ter mais resultado, entendeu? Só pra finalizar aqui. Finalizamos então? Finalizados. Que senão a gente vai ficar aqui, ó. 1h40 de podcast aí. Vamos entregar mais. Vamos Bota nos embora. comentários aí qual é o outro tema que você queira aqui. Se é mais sobre venda, se é mais sobre marketing, se é lançamento. O que é que você quer ver aqui nesse podcast que a gente vai trazer. Isso, aqui. se você tá escutando aí no mastigar. seu carro, indo pra sua clínica, ou tá aí assistindo com o seu time, posta um story também, marca a Focus, que a gente vai adorar saber que você tá colocando em prática, que você assistiu, Boa. que esse conteúdo foi útil aí pra você, pra que a gente possa dedicar mais aqui o nosso tempo pra trazer ainda mais insights e trazer a Gabi aí novamente pra tá abrindo aí e trazendo mais do conhecimento dela aí. Eu que vou é muito lançar um valioso. agora, tá? No nosso próximo podcast que eu participar, ao vivo, eu vou fazer um atendimento só para o cliente ter como base e utilizar na clínica dele. Boa, Pegar bora um fazer um lead. role play. Isso. Pra A pegar gente o pode lead se e pegar o ligar na lead hora. Na Boa. hora, vou trocar ideia com o cliente. Vai agendar. Boa, gostei da Agendar. ideia. Pra o cliente ver como é que faz Olha na aí, tá vendo? prática. Então isso significa que você já tem que ligar aí o sininho desse YouTube pra que você possa receber assim que a gente liberar esse vídeo, entendeu? Pra não passar despercebido aí, porque logo mais aí já vai estar saindo esse novo vídeo aí com Gabi, beleza? Obrigada, Boa, gente. galera. Valeu, tamo Valeu. junto.